Ai, ai. Vamos lá, então. Estamos aqui, né? Vamos lá. Então, a gente tinha visto este aqui, né? Falando da reprodução das minhocas, okay? Ou dos anelídeos como um todo, mas aqui especificamente das minhocas, porque elas vão apresentar essa reprodução cruzada, tá? Bom, eu falei para vocês, né, que eu prefiro esse outro esqueminha aqui, né, que ele mostra mais claro o que a gente tem que entender. Então, olha lá, ó. O que é a reprodução cruzada? É quando uma, não esquece, né? Opa, as minhocas são hermafroditas, tá? Então, elas vão apresentar os dois aparelhos reprodutores, consequentemente, as gônadas também. Bom, o que nós temos, então? Nós temos, então, uma minhoca, né, liberando espermatozoides no corpo da outra, em locais específicos que eu tinha comentado, né, ontem para vocês, que se chamam espermatotecas, né? Então, locais de armazenamento dos espermatozoides, né? Com o passar do tempo, o que vai acontecer? O clitelo, aquela estrutura, olha lá, ó, mais dilatada, vai passar no local específico onde estão os óvulos, vai carregar esses óvulos até onde foram depositados os espermatozoides da outra minhoca, tá? E aí vai fusionar, vai juntar, né, os espermatozoides e os óvulos dentro do clitelo, ok? Ele é chamado de clitelo até, né, ele ser liberado. Bom, no momento que eles são liberados, então, no ambiente, a gente passa a chamá-lo de casulo. Ele torna, né, passa a ter uma consistência um pouquinho mais rígida, tá? Mais escura, até mesmo por uma proteção ambiental desses novos seres que estão sendo formados. E aí, então, né, a partir disso, né, a fecundação e, consequentemente, o desenvolvimento de novas minhoquinhas, que tem aqui, nesse caso especificamente, das minhocas, tem o desenvolvimento direto. Lembra o que é o desenvolvimento direto? Então, o desenvolvimento direto são aqueles seres que nascem idênticos ao adulto. Eles só vão crescer, aumentar o seu tamanho. Eles não têm estágios intermediários, que é o que a gente vai ver depois na sequência nos artrópodes, tá? Tranquilo? Elton. Fala. Elas, tipo, soltam ao mesmo tempo, tipo, na mesma fecundação, um óvulo e espermatozoide para outra, tipo, junto. Junto. Por isso que, inclusive, é chamado de cruzada, né? Parece cruzada para ele lembrar cruz, né? Mas, na verdade, quer dizer isso aqui, ó, tá? Uma libera espermatozoides no corpo e a outra libera espermatozoides aqui, tá? Então, são locais específicos, ó. Então, nesse local aqui, então, elas têm que tocar. Às vezes, elas até se dobram, porque, de repente, uma é maior que a outra, para que aconteça, então, a liberação desses espermatozoides no corpo da outra, tá? Por isso que a gente chama de cruzadas. Pode acontecer com algumas planárias também, lembra? Tinha as planárias assim que se encostavam à parte, aquela basal. Também, mesma coisa, o poro, que a gente chama de poro genital, que não tem nada a ver com o sistema digestório, tá? Então, ó, aqui, então, elas vão fazer isso aí. Então, ao mesmo tempo, elas vão liberar esses espermatozoides. Não esqueçam, tá? A fecundação é externa. A gente não pode esquecer isso. Isso é importante nos animais. Saber quem tem desenvolvimento direto, quem tem desenvolvimento indireto, quem tem fecundação interna, quem tem fecundação externa, quem tem digestão intracelular, quem tem digestão extracelular, tá? Então, esses detalhezinhos, assim, são importantes para os animais, tá? Bom, depois aqui, na sequência, os poliquetos, né? Então, ó, olha o que a gente tem nos poliquetos. Então, são aqueles animais que apresentam muitas cerdas, tá? Então, são todos eles marinhos, ou seja, né, de água salgada. São dioicos, se são dioicos, tem machos e fêmeas, tá? Então, ó, apresentam uma estrutura chamada parapódios, ok? E nesses parapódios eles vão apresentar, então, né, expansões laterais que contêm as brânquias, tá? Então, tá vendo aqui, ó? Parece umas patinhas nesses animais, mas não são patinhas, são chamados de parapódios. E aí, nesses parapódios é onde vão estar as brânquias, para que eles consigam, aqui nas laterais, ó, tá? E aí, aqui nesses locais que ele vai fazer a respiração, ok?
São animais normalmente de grandes profundidades, não são muito comuns, né, da gente enxergá-los. Olha o desenvolvimento. Aqui, neste caso, nós temos um desenvolvimento indireto. Então, dentro do mesmo filo, nós temos uma classe anélida, a classe oligoqueta, onde nós temos o desenvolvimento direto. Já a poliqueta, aquele que tem muitas cerdas, vai ter o desenvolvimento indireto. Então, aqui vai ter a presença de larvas, tá? Então, vai ter uma presença aí de larvas. E aqui, olha só, uma outra característica, como, né, tem o desenvolvimento indireto, não tem casulo, eles não vão possuir os clitelos. Até porque daria problema, né? Devido aos parapódios. Então, ele não teria como se deslocar, né, sem, vamos dizer assim, sem lesionar ou prejudicar a respiração desse animal, tá? Aqui alguns poliquetos, né, são animais, né, para quem gosta, né, são animais bonitos, então vão apresentar os parapódios aqui, né, com as brânquias ali nas extremidades, tá? Outros vão ter, assim, bem diferentes, vamos dizer assim, animais que nós não estamos acostumados, né, a lidar, assim, no nosso cotidiano, tá? Bom, depois nós temos aí, né, os oligoquetos, que são monóicos, ou seja, são hermafroditas, tá? São terrestres ou dulcícolas, ou seja, vivem em água doce. Tem o desenvolvimento direto, como a gente já estudou ali, né? Especificamente a reprodução das minhocas, que é a mais, né, cobrada, e apresenta um clitelo. Clitelo esse que depois no ambiente ele acaba se tornando, né, o casulo após a fecundação, né, desses indivíduos no ambiente. Tá? Então, pode ver que a gente quase não enxerga cerdas, né? Por isso que a gente chama de oligoqueto, aqueles que têm poucas cerdas. Tá? Depois aqui, ainda dentro da classificação, né? Uma característica especificamente das minhocas, né? Que a gente já tinha conversado. Espero que vocês não esqueçam disso aí, né? As minhocas, elas são benéficas. Por quê? Porque agora mesmo estava até conversando com a Lara de tarde e separando os exercícios para vocês do Enem por conteúdo, tá? E aí estava ali fazendo vários ali, e aí o que acontece aqui, estava conversando com ela me perguntou um negócio ali sobre quinidários. Na verdade, ela não perguntou, né? Na verdade, ela fez uma colocação agora de tarde. E aí a gente ficou conversando ali, e aí apareceu uma situação dos ciclos, né? Eu estava ali nos ciclos biogeoquímicos, né? Na parte lá de ecologia. Então, por exemplo, assim, toda hora tem questões, né, que aparecem, por exemplo, alguma coisa relacionada à agronomia, tá? Então, assim, ciclo do nitrogênio, a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio, né, o NPK, aquele seria o adubo, né, e coisas assim do tipo. Então, aqui a gente não pode esquecer que são seres vivos que vivem no ambiente e que vão facilitar isso. E é isso que eu quero te chamar a atenção. Então, quando, por exemplo, a gente diz assim, um solo com minhoca é um solo fértil, não é só por causa, veja bem, tá? Não é só por causa dos nutrientes, que já seria de grande benefício para as plantas, né? Mas também porque as minhocas vão abrir o quê? Vão abrir galerias, tá? E essas galerias vão facilitar duas coisas, a entrada de água e a entrada de oxigênio. Não esquece, tá, que a planta, por mais que ela esteja enterrada, a raiz precisa de quê? De oxigênio. A Lara, por exemplo, a Lara falou assim, comprei uma plantinha carnívora e ela morreu. Por que normalmente elas morrem? Primeiro, né, porque elas vêm ali, elas são montadas só para vender, não são montadas para a gente realmente criar. Essas aí que vende aí, principalmente em supermercado, tá? Se tu pegar na floricultura, por exemplo, elas já vêm, né, já estão lá há algum tempo, né, não vem assim da noite para o dia para os caras te vender. Bom, então o que acontece? A planta carnívora, ela precisa de muita água. Se tu começar a molhar aquele substrato que ela tem, o substrato começa a ficar muito denso, tá? Muito apertado. E aí as raízes não respiram. Consequentemente, né, a planta morre. Elton, então seria bom ter minhoca ali? Nesse caso especificamente, das plantas carnívoras, não. Mas outras plantas, como pode ser, sei lá, uma violeta, né, um cacto, se tu botar muita água, ele vai, além de, né, prejudicar a fisiologia desse vegetal, tu também vai fazer com que a areia ela fique muito compactada, tá? E areia muito compactada é ruim. Lembra que eu brincava ontem do humus, que parece uma areiazinha, que é até mais leve que a areia, é muito solto?
Por quê? Porque não é areia, entende? Se tu pegar, por exemplo, lá na minha caixa lá das minhocas, tu vai ver que aquilo não tem areia. O que tem ali? É o humus, são os restos alimentares, ou seja, são basicamente as fezes das minhocas. Que é altamente fértil, rico em nitrogênio, rico em potássio, rico em fósforo, né, que são fundamentais para o desenvolvimento, né, dos vegetais. O nitrogênio para formar as proteínas, tá? O fósforo para formar a energia e o potássio para fazer o equilíbrio eletrolítico. Por isso que se utiliza eles como adubo, tá? Então, aqui, ó, mostrando essa imagem, né, para fazer, né, a retenção de água, para ter água disponível para épocas de seca. Então, tudo isso é importante, tá? E aí, no caso, as minhocas vão fazer aí perto, né, ou nessas regiões que são onde tem esses vegetais, tá? Bom, aqui ainda, né, minhocas gigantes existem, né, não são cobras, não são né, a cobra cega, que eu tinha comentado ontem para vocês, né, a cobra cega, todo mundo assim, cobra é réptil, cobra cega, na verdade, é um anfíbio, tá? Depois a gente vai conversar sobre isso também. Bom, então, ó, minhocas gigantes, né, fazendo a alegria aí da galera. Nem tanto, né, pela cara que a Duda fez. Imagina se deparar com isso no pátio, assim, passeando, que loucura. O pessoal se assusta muito, né? Eu não sei se vocês viram ontem, foi ontem ou antes de ontem, o jogo aqui no Rio Grande do Sul, segunda divisão, né? São José nada, Cruzeiro e Glória de Vacaria, né? Tiveram que parar o jogo porque tinha uma cobra, uma cruzeira, né? Perto da lateral do campo. Aí tiveram que ir lá tirar o bicho. Estava vendo agora de tarde as imagens. Aqui, vamos lá. Então, ó, classe os aquetos, tá? Ou irudinhos, aqueles que não têm cerdas, tá? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem terrestres e aquáticos, tá? E aí, principalmente, tá? Então, aqui, ó, monóicos. Então, de novo, são hermafroditas, tá? Desenvolvimento direto, ou seja, não irão apresentar larva nesse desenvolvimento. Então, tem clitelo também. Então, quem é que tem clitelo? Os aquetos ou irudinhos, ou ainda, né, os oligoquetos, que é o grupo da minhoca, tá? E aí, ó, uma característica desse grupo aí é a presença de ventosas, né? Para locomoção ou para fixação, né, no ser parasitado, tá? Então, a gente vai ter um ou outro, tá bem? Bom, exemplo clássico aqui desse grupo, sanguessugas, né? E aí, a partir das ventosas, e destas substâncias, você pode estar se perguntando, tá, Elton, aqueto eu entendi, né? Que é aquele que não tem cerdas, né? Quetus quer dizer cerda. Aqueto quer dizer aquele que não tem cerda, tá? Mas irudine. Irudine é uma substância que esses animais produzem que evitam a coagulação enquanto eles se alimentam. Tá vendo? Olha aqui, ó. Bem gordinha essa aqui. Tá? Por que ela tá bem gordinha? Porque ela tá, né, sugando uma grande quantidade de sangue. E, ao mesmo tempo, ela precisa liberar essa substância, como ela fica presa, né, aos animais, por exemplo, um boi, a um cachorro que passa lá no açude e tal, e tem, né, até mesmo nós humanos, ela vai precisar liberar essa quantidade de irudínia, tá? Que é essa substância que evita a coagulação. Inclusive, é utilizada em cirurgias plásticas. Tá? Se utiliza essa substância para cirurgias plásticas, porque com a cirurgia plástica leva muito tempo, não pode haver coagulação. Porque se houver coagulação, o tecido morre. Tá? O tecido morre. E, na verdade, o tecido não pode morrer. Tu tem que manter o tecido sempre com fluxo de sangue. Então, se utiliza, né, a irudínia para evitar a coagulação nessas regiões, para que não haja uma regeneração, né, ou algo de errado na cirurgia plástica, tá? Aqui, ó, né, as sanguessugas são utilizadas, né, para tratamentos alternativos e são realmente, claro, né, no Brasil existe muita, vamos dizer assim, muita restrição em relação a isso, né? Então, ó, para varizes, tá, para diminuir os inchaços, diminuir, por exemplo, a pressão, tá? É utilizada em alguns lugares, em alguns países é muito utilizada para pressão, tá? No caso, diminuir a pressão, retenção de líquido, ok? Então, olha aqui, ó, a perna antes, essa imagem é bem legal, né? A perna antes aqui, ó, a pessoa, né, com bastante inchaço, e a perna depois, né, de ser utilizada a sanguessuga. Para como é que é? Para glaucoma, tá? Que é a pressão interna do globo ocular.
Então, se utiliza também dentro, né, aqui na região do olho, aqui, se utiliza em alguns locais, em alguns países é permitido, tá? Mais países asiáticos ali que utilizam mais isso aí. Tranquilo? Dúvidas em relação a esse grupo aí? Alguma coisa? Ficou para trás? Nada? Vamos lá, então. Filoartrópoda. Esse sim, né? Vamos lá. Então, ó, já de cara, né? Maior filo do reino animal. Tá? Então, olha a representatividade dele. Tá? Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Depois, tá, Isadora? Vem na sequência aí, na sequência evolutiva, vem depois moluscos, e depois, para fechar os, vamos dizer assim, os invertebrados, os equinodermos, tá? E aí depois ainda falta os cordados, ok? Então, olha só, o que a gente tem aqui, ó? Nós temos o quê, ó? Do grego, né? Artros, então articulação, podos, patas. Então, são aqueles seres, né, que vão apresentar patas articuladas, tá? Então, ó, é o maior filo do reino animal, ok? Então, e dentro desse filo, nós vamos ter uma classe especificamente que vai representar muito isso aí, tá? Que são os insetos, tá? Então, se a gente fosse botar aí, né? Os insetos é o maior grupo de animais, tá? Só que o inseto não o inseto não é filo, né? Inseto é classe, tá? Então, olha lá, ó. Características gerais, né? Então, ó, corpo segmentado, patas articuladas e corpo segmentado, ok? Corpo revestido por um exoesqueleto, isso vocês não podem esquecer, né? E esse exoesqueleto é quitinoso. Não esquece que a quitina é um polissacarídeo, ou seja, é um açúcar, tá? Está presente aqui e na parede celular dos fungos, tá? Então não esqueçam disso. Não é só em animal, tem lá nos fungos também, na parede celular, tá? Então a gente tem, ó, só para relembrar, assim, fazer um adendo. Parede celular das bactérias, né? Era de proteína, peptídeo glicano. Parede celular das algas e dos vegetais, celulose. E parede celular dos fungos, quitina, tá? Então, ó, filo com maior diversificação, maior diversidade do planeta, né? Podendo chegar aí... Hoje nós temos bem mais, tá? Hoje nós temos bem mais. Há 1 milhão de espécies catalogadas, tá? Então, assim, na verdade, assim, hoje, se eu não me engano, são 2 milhões e 300, tá? Mas só para mostrar, catalogadas, ou seja, aquelas que a gente conhece, tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de desmatamento da Amazônia, a gente não tem simplesmente a perda, isso que eu quero lembrar hoje para vocês, tá? A gente não tem só a perda da diversidade de vegetais, tá? Nós também temos a perda da diversidade de animais que vivem ali, de bactérias que vivem ali, de fungos que vivem ali, de protozoários que vivem ali. E se tu pensar assim, no meio das florestas, a gente não tem o controle sobre isso, a gente não sabe ainda tudo que tem lá. A gente tem uma ideia, mas tudo que tem lá, né, a gente não sabe. Então, né, catalogados, nós temos isso aí. Estima-se, então, que eles têm em torno de 5 milhões, né, de indivíduos ainda não catalogados, tá? Então, seriam 7, 8 milhões, né, de espécies dentro desse grupo. Então, ele é muito maior, né, do que a gente sabe dele. Fora aquilo que já foi extinto também, né, e que a gente não faz a menor ideia, tá, do que aconteceu ou deixou de acontecer. Tá? Bom, aqui então, ó, algumas situações. Então, maior grupo, né, do reino animal, em ó, quantidade e diversidade, tá? São coisas, obviamente, bem diferentes. Então, é em número e de diferença, né, entre eles, tá? Eles vão estar presentes em todos os hábitats, né, e todos os ecossistemas, então aquáticos, terrestres, né? Os hábitos alimentares, né, eles são diversificados. Então, olha lá, ó, eles podem ser herbívoros, como alguns mosquitos. Eles podem ser predadores, né? Como, por exemplo, deixa eu ver, a centopeia, tá? Parasitas, tá? Como os carrapatos. Carrapato está dentro desse grupo, tá? A gente está falando dos artrópodes, ok? Detritivos, tá? Por exemplo, deixa eu ver, detritívoros. Então, o que é isso? Detritivos. Detritívoros são que se alimentam, por exemplo, de animais mortos, tá?
E o saprófagos, outro eu também quero saber. saprófagos é em decomposição. Ah, mas é a mesma coisa. Não é, tá? Porque assim, ó, eu vou dar um exemplo assim, ó. Eu trabalhava com tabela de vida, tá? De insetos. O que é tabela de vida? Então, assim, ó, tu vê o estágio, a gente colocava um coelho morto, tá? Dentro de uma gaiola para não ter nenhum animal, né, roubar o nosso coelho. E aí o que acontece? Todos os dias, tu ri, mas é porque aí o que acontece? A gente deixava no meio do mato, tá? Então a gente matava um coelho e levava para o meio do mato, tá? E aí botava ele dentro de uma gaiola. O que acontecia? Ele vai passar pelo processo de decomposição. Então a parte conforme assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, a gente ia analisando que tipo de inseto a gente encontrava lá, tá? E que tipo de larva e que tipo de ovo, tá? E a gente ia montando tipo essa tabela de vida. Então a gente sabia que, por exemplo, no 7º dia tinha tal coisa, no 8º dia acontecia, por exemplo, o estufamento e o rompimento. Era isso aí, 7º, 8º dia. Então abria, né? Aí começava aquele cheiro, né? Que é desagradável. Aí entra a ação das bactérias. A gente não estava analisando bactérias, a gente estava analisando só que tipo de insetos. Então o que acontece? Tem animais, os colêmbolas, que a gente chama assim, parecem umas pulguinhas, eles atuam enquanto ele está morto. Ele morreu. Quando, por exemplo, ele passa do estágio de morto para decomposição, que é quando acontece, né, vamos dizer assim, essa explosão, e aí fica o que a gente chama, né, os busanos, né, os busanos, aquelas, na verdade, que eles são as larvas de insetos, que entraram pelo nariz, entraram pelo ânus, entraram pela boca, e aí foram depositando lá dentro os ovos, e os ovos se transformam em larva, e as larvas começam a se alimentar. E elas começam a produzir um gás, como as bactérias, até romper o animal, como acontece com humanos também. Tá? Então a gente sabia o que mais ou menos se encontrava. A gente colocou um no meio do mata, um, por exemplo, perto da água, para ver se tinha diferença, né, de que animais iam aparecer ali ou não. E a gente viu que mais ou menos se tinha um padrão, que é o que acontece com humanos. Tá? Então, com humanos já foi estudado isso. Tá? Então a gente sabe, por exemplo, encontraram um corpo. Aí vai lá a polícia investigativa, tipo o CSI, assim, né? Brasileiro, vai lá os caras lá, os peritos, né? E vão analisar. E eles vão ver assim, ó, foi achado uma pessoa, tipo, na água. Bom, então na água tem uma tabela específica para pessoas que morrem. Desculpa. Que morrem na água. Tem outras, por exemplo, que foram enterradas, para pessoas que são largadas, por exemplo, no meio da mata. Tu entende? Vai ter, não muitas variações, mas vai ter diferença de seres vivos que vão fazer esse processo de decomposição. E aí se faz análise. Assim como, por exemplo, se acha uma arcada, uma ossada enterrada, por exemplo, lá nas dunas. Aí tu vai lá nas dunas, senta para tomar o teu chimarrão, quando tu vê assim, tem uma arcada lá, né? Aí tu vai ligar para a polícia, eles vão lá. O que eles vão fazer? Vão analisar. Tá? Se ainda tem resquícios de carne, se não tem, se tem como pegar DNA, se não tem como pegar DNA, e a partir disso eles conseguem, então, pô, isso aqui está aqui há 2 anos, isso aqui está aqui há 5 anos, e assim por diante. É assim que se estima, né, o tempo de morte dos indivíduos, tá? Mas isso é a ciência, né, Isadora? Não tem como fugir disso, tá? Assim como provavelmente já fizeram com humanos, né? Algum momento fizeram para chegar nisso aí, eu não sei como é que se chegou nessas tabelas, não é só pelo estudo, achamos marcado aqui, o cara morreu há 2 dias, está desaparecido há 2 dias, mas ele pode ser morto de um dia para o outro, ou no mesmo dia, não sei. Tá? Então, em algum momento fizeram também com humanos, tá? Bom, importância então, né? Fonte de alimento, ok? Transmissores de doença, isso, né? A gente já viu bastante aí, a Aedes, né? Ontem, Culex, pragas agrícolas, e aí não esquece, né, que a praga é o humano, tá? Só existe praga porque existe monocultura, ok? Não esqueçam disso. Olha a nuvem, né, de gafanhotos ano passado, né? Por que existe aquela nuvem de gafanhotos? Porque a nuvem de gafanhotos foi estimulada a se proliferar, pouca chuva, né? Se tem pouca chuva, muita reprodução, muito alimento, porque ano passado houve uma grande produção de soja e de milho na Argentina, e por isso que eles queriam vir para o Brasil ali, chegaram, né, invadir algumas partes do Brasil, tá? Então, agentes polinizadores, que tem, né, uma grande importância aqui, ó, aqui embaixo, tá? Indústria têxtil, né? Então, aqui a gente vai ter a seda, né, o bicho da seda, que vai produzir, ó, aquilo aqui, inclusive aqui embaixo, ó,
né, que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, o camarãozinho, quem gosta, é bom. Siri, aranha. Júlio come aranha, né? Tá? Olha aí, ó. Presença de exoesqueleto quitinoso, ok? Então, nós temos aí a quitina revestindo esses animais. Os apêndices articulados, tá? Que a gente já viu, por isso, inclusive, dá o nome ao grupo, né? Então, patas, peças bucais, que agora a gente vai ter uma variedade bem grande aqui, né? Antenas e asas, tem que ser articulado, né? Porque senão não teria movimento. O corpo segmentado, olha a diferença, ó. São os tagmas, tá? Corpo segmentado, depois na sequência vai aparecer isso aí de novo, tá? Ó, sistema digestório completo com borguianos, a gente já vem observando isso, né, Lara? Ó, pergunta de hoje de tarde. Pergunta não, né? Nem perguntou, mas era para ver sobre a questão, né? Então, assim, ó, sistema digestório completo com borguianos, tá? Sistema circulatório aberto, então não é todo o tempo, vamos dizer assim, né, que o sangue vai circular dentro de canais, tá? E aqui ainda vai ter, depois a gente vai ver, principalmente nos insetos, a gente vai ter a hemolinfa, tá? E aí ele vai ter, assim, ó, os vasos vão estar abertos, e aí vai ter um canal, tá? Vai ter uma região ali, que não, os vasos não tem contato. Por isso que a gente chama de circulação aberta. Se fosse fechada, esse sangue, né, que na verdade eles não têm sangue, mas essa substância, né, percorreria somente os vasos sanguíneos. Fala, Lara. Tu falou aquela árvore da aranha, ela entra nesse fio aí? Entra nos aracnídeos. Aqui dentro estão os insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e isópodes. Tá. Tá? Por isso também, né, eles têm, ó, veja, eles têm uma grande diversidade, né? Só aí a gente já vê uma grande diversidade, tá? Falando só desses três, né? Insetos, né, que são os maiores, crustáceos e aracnídeos, tá? Bom, depois, ó, sistema nervoso, aqui o coração é dorsal, ou seja, fica nas costas, né? Quando tu olha uma mosca, então tu sabe que o coração dela tá ali, né, praticamente te olhando, tá? Sistema nervoso ganglionar, tá? Ventral, ou seja, fica na parte de baixo do animal, ok? E a gente chama, inclusive, de hiponeuros, tá? Essa nomenclatura, assim, meio que caiu, assim, mas tá bem. A hipo seria menor, né? Seriam neurônios, ou seriam células nervosas menores, células nervosas não tão eficazes, não tão eficientes, é isso que diziam epineus. Então, a gente só chama de sistema nervoso ganglionar, tá? E nesse caso aqui, ventral. E aí, aquela característica, né, que vem classificando os animais, importante, pode ver que a gente repete, que é para ver se, né, grava. Então, são triblásticos, protostômios, e aí agora, né, assim como os anelídeos celomados, tá? Então, a gente viu, ó, triblásticos pseudo-plateumintos, triblásticos acelomados, plateumintos, pseudo, né, nemateumintos, e aí anelídeos agora, né, os artrópodes, depois os moluscos, depois os equinodermas, todos serão celomados. Assim como nós também, eu digo, né, os cordados como um todo, tá? E aí, quinidários, diblásticos e poríferos não entram nessa classificação, ok? Então, ó, sucesso da estratégia, né? Então, eu acho que 2 ou 3 primeiros slides, né, eu fiz questão aí de pegar lá os prints lá do material que eu já tinha antigo, tá? Porque é muito, mas muito importante isso aqui, tá? Porque quando cai artrópodes, é muito difícil deles pegarem assim. Claro, até parece, tá? Quantas antenas tem, quantas patas tem, até vem, tá? Que eu acho que é o último slide lá que eu coloquei, até comparativo, tá? Mas, por exemplo, se é uma questão assim, ó, que tu precisa entender o processo evolutivo dos artrópodes, eles vão vir com essas questões, tá? Com as questões que têm a ver com o ambiente, que têm a ver com a evolução, né? E com toda essa eficácia que eles têm em relação aos outros grupos. Por isso, é o grupo com o maior número de indivíduos. Então, se a gente pensar assim, ó, o planeta Terra é o planeta de quem? Não é o planeta de humanos, é o planeta dos artrópodes, tá? Porque é o grupo de maior eficiência. Isso é inegável. É só tu ver a diversidade e o número. Tanto é que eu falei, é o maior grupo em diversidade em números, tá? Então, ó, primeira característica que fez com que eles tivessem esse
sucesso, né? O exoesqueleto, tá? Então, eles apresentam esse esqueleto externo, ok? Primeira coisa, né? Dá uma proteção, obviamente, a mais, tá? Porque o esqueleto está fora do corpo, então, né, o esqueleto vai... mas é mais frágil que os nossos ossos. Bom, né? Mas a gente tem que entender que para esse grupo, para as características que ele tem, fez com que eles tivessem todo esse sucesso. Então, ó, costuma aparecer, né, como uma armadura articulada. Isso foi, inclusive, uma expressão que já veio, por exemplo, na URGS, tá? Grupo não sei o quê, com uma armadura articulada. Bom, né? Quem é que tem o corpo articulado, né? As patas articuladas e assim por diante? Né? De articulação. E aí, movimentação eficiente. Então, isso também, ó, porque imagina, né? Se esse exoesqueleto ele fosse rígido, eles não conseguiriam ter a movimentação que eles têm e o deslocamento que eles têm. E eles teriam dificuldade nesse deslocamento. E aí não teriam esse sucesso também de colonizar praticamente todos os hábitats, todos os ecossistemas. Tá? A respiração aérea, que facilita, então, uma respiração, né, que eles conseguem né, utilizar todo o seu mecanismo, né, que a gente vai chamar depois de traqueal nos insetos, pensar nos insetos que são os que voam, tá? Então, assim, ou filotraqueal, eles vão utilizar durante o voo, que é muito importante, tá? E a capacidade de voar, no caso aí dos insetos, tá? Então, veja, a gente viu até agora grupos que têm uma certa capacidade, vamos dizer assim, uma capacidade restrita. Uns não tinham nem movimentos, poríferos, e parte dos quinidários, tá? Depois a gente viu os quinidários, que alguns, né, são até mais... Tem movimento, mas não é um movimento eficiente. Depois a gente viu plateumintos, que tem movimentação, alguns são parasitas, depende de outro corpo. A gente viu nemateumintos, que se movimentam, mas que também uma grande parte é o quê? São seres parasitas, tá? Depois a gente chegou em anelídeos, que tem movimentação, mas ainda tem uma dependência do quê? Tem uma dependência de um local úmido, tem a dependência para não ter ressecamento corporal, né? Que vivem em locais determinados, por exemplo, né? Os poliquetos em locais, normalmente, zonas abissais, zonas escuras, né? Os aquetos são parasitas, como a sanguessuga, e os oligoquetos não podem pegar sol, tá? Senão ressecam aquela camada de cutina, tá vendo? E agora eu tenho um grupo de grande sucesso de movimentação, tá? E aí, obviamente, que esse voo, né, inclusive, faz com que eles fujam de quê? De predadores, percebe? Então, voar para eles é um sucesso evolutivo para, inclusive, fugir de predadores, alcançar locais que seus predadores não alcançariam. Vamos pegar um sapo, tá? Um sapo, ele fica normalmente aonde? Na sapo, tá? Sapo, não perereca. Então, assim, um sapo, ele fica na região... Ele é terrestre, tá? Ele não tem capacidade de subir em árvore, ele até pode, mas não apresenta as ventosas como as pererecas, tá? Então, o que acontece? Se o inseto não chegar próximo ao solo, tá? Ele não vai ser predado, entende? Então, se ele pousar numa folha, pousar numa árvore, ele pode ser predado por um passarinho, que é outra história. Mas, por exemplo, pelo sapinho lá, ele não vai ter essa capacidade. Então, isso fez, né, com que eles tivessem também esse sucesso aí de não serem predados. Tá? Well, fala. Eu vou falar de um slide tipo, um pouquinho mais na frente. Eu me perdi sobre o que é o protostômio e deuterostômio. Eu esqueci o que é isso. E olha que já falou bilhões de vezes. Mas... Protostômios, tá? Protostômios é quando o blastóporo dá origem à boca. Os animais, embriologicamente, são formados da boca em direção ao ânus, para aqueles que têm. Tá? Que os plateumintos não têm. E são protostômios também. Ok? E deuterostômios são aqueles que o blastóporo, aquele poro formado lá no embrião para formar o intestino, dá origem ao ânus. Só tem 2 grupos, tá? 2 filos animais que são deuterostômios. Os equinodermas e os cordados. Tá? Que é o último de invertebrados, e aí depois a gente chama de vertebrados, mas não é correto, depois a gente vai ver por quê. Tá? Porque dentro dos cordados, que é o último filo animal,
aonde está incluído os mamíferos, os peixes, os anfíbios, tem os protocordados, tá? Que não tem vértebras, por isso que a gente não pode chamar de vertebrados. Todos, entende? Então, equinodermas, que é o grupo lá, ouriço do mar, estrela do mar, pepino do mar, bolacha do mar, todos aqueles caras lá, tá? Esses aí formam primeiro o ânus para depois formar a boca, tá? E nós também. Nós, no caso, os cordados. Tá? Beleza? Então, ó, esqueleto quitinoso. Olha lá, ó. Tá? Coloquei aqui essa chargezinha, né? Tá? Que fala aqui, ó. Essa charge, se eu não me engano, tá? Caiu em algum vestibular. PUC. Então, ó, Baratox deu superpoder. Estou vendo seu esqueleto. Os insetos têm esqueleto do lado de fora, babaca. Tá, beleza. O que acontece, ó? Quitina, polissacarídeo nitrogenado. Tá? Já tínhamos conversado. Principal aspecto evolutivo, que é o que dá o sucesso ao grupo. Tá? Não esquece disso. É fundamental isso para esse grupo. Tá? Proteção mecânica, tá? E redução da perda de água. Então, eles têm a proteção externa, tá? E ainda tem a redução da perda de água. É como se eles tivessem uma carapaça externa, tá? E isso evita a perda de água para o ambiente, o que também dá um sucesso terrestre. Tá? Tu pensar em animais terrestres, tu tem que pensar que eles têm alguma adaptação à perda de água. Okay? Nós temos a queratina. Tá? Os répteis têm as escamas, como exemplo, tá? Por exemplo, mas poderia ser as placas dérmicas dos crocodilos, poderia ser a carapaça ou o plastrão, né, nos jabutis e tartarugas, okay? Que a gente chama de casco. Não é casco, mas tudo bem. Tá? Então, nós temos adaptações. As aves, as penas, entende? Então, todos os animais têm adaptações para evitar, animais terrestres, para evitar a perda de água. Okay? Os anfíbios, ó, já não tem tanto. Okay? Aí tem aquela dependência para reprodução e precisam viver em locais úmidos, tá? E sombrios, senão ressecam. Tá? Então, olha aqui, ó, proteção mecânica e redução de água. E aí, ó, isso, qual é o empecilho, né? É só a dificuldade de crescimento, tá? Mas, e essa dificuldade de crescimento vai ser resolvida através do quê? Das mudas ou equidizes, tá? Isso aqui é cara de vestibular, tá? Cara de PUC, cara de URGS, tá? Cara talvez até de UX, ok? Então, é só, através das mudas ou equidizes, tá? São trocas periódicas do exoesqueleto. Então, existe essa troca externa, tá? Para que eles consigam, então, crescer. Então, em algum momento, eles estão extremamente frágeis. Vocês já devem ter visto, principalmente na praia, siri, né? Siri. Então, tu pega um siri lá, ele está até se movimentando, aí tu toca nele, ele está molengão, assim, não tá? O que ele está fazendo ali? Ele está fazendo uma muda ou equidize, está desenvolvendo, está crescendo. E aí tu pega ele lá, sacode para, né, assustar alguém, e na verdade ele está vivo. E aí tu mata o bicho porque ele se desmancha todo. Porque ele está sem o quê? Sem a estrutura externa, que é o exoesqueleto. Ah, deixa o bichinho quietinho lá, tá bem? Então, quem é que faz isso? Um hormônio chamado equidizona. Isso aqui já foi prova da fisiologia vegetal aqui, quando eu fiz o mestrado. Pedia para dissertar sobre o hormônio equidizona, tá? Então, só isso. Era a única questão da prova, ok? Então, ó, esse hormônio é o que estimula isso de tempos em tempos. Olha aqui, ó. Olha como é que se dá, tá vendo? Até a cor muda, ó. E aí ele está saindo aqui, ó, da estrutura externa para ter o crescimento. Aí ele vai crescer e aí depois fica a casquinha, né? Que na verdade é o exoesqueleto. Então, olha como é que a gente identifica um crescimento de um artrópoda, tá? Então, pensa aqui que é o humano, ó. O Elton foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí chegou aqui, ó, no meu caso, a 1,79 m, ok? 1,79 m aos 13 anos. Então, eu tinha 1,79 m aos 13 anos. E depois mantive 1,79 m. Padrão, tá? Eu tive um ápice de crescimento e depois não cresci mais. Bom, olha como é que se dá dos artrópodes. Então, eles vão, ó, crescem, mantém, cresce, mantém. Então, aqui sempre aqui, ó, sempre nesse cantinho aqui, antes de subir, tu tem uma muda. Aqui teve uma muda, ele cresceu. Aqui teve uma aqui teve uma muda, ele cresceu. Aqui, se tivesse outra, ele iria crescer de novo. Então, é como se fosse uma escadinha, tá? Então, para diferenciar o crescimento de outros seres dos artrópodes, é nesse gráfico aí.
Tem escadinha é artrópode, porque aí vai te lembrar muda. Então, eles podem colocar letras, tá? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Então, aqui, daqui para cá, foi o quê? Um período que ele teve a mesma carapaça, o mesmo exoesqueleto. Aqui, neste caso, para cá, vamos pensar aqui, ó, ponto B para o ponto C. Houve o quê? Uma muda e ele pôde se expandir, ele pôde crescer com o auxílio do hormônio equidisona. Tá? Isso serve para camarão, isso serve para siri, isso serve para lagosta, serve para lagostim, isso serve para... deixa eu ver o que mais. Para insetos, mosca, sei lá. Serve para aranha. Aranha trocar é bem legal. A gente tinha também uma aranha em casa lá. Na época que eu contei a história para vocês, que a gente tinha um bionfalaria, né? A gente também tinha uma caranguejeira em casa no aquário. E ela se roçava, assim, para trocar. Roçava, assim, as costas e ia rasgando, entende? Era interessante, porque aí ficava aquela estrutura esbranquiçada ali, presa, e ela dava uma crescidinha, ela produzia, assim, uns... que, na verdade, não são pelos, né? Mas são estrutura muito parecida com pelos, que dava uma alergia na galera toda lá. Tá? Bom, Ô, Elton, fala. quantas mudas eles fazem, mais ou menos? Então, em aí média? depende de animal para animal. Vamos lá, tem, por exemplo, assim, ó, moscas que duram 4, 5 dias só. Então, às vezes, não dá nem tempo de fazer a mudas. Agora, tem, por exemplo, tem outros, vamos lá, camarão. Camarão dura meses, às vezes até anos, entende? Então, é variável, entende? É muito variável. Por exemplo, assim, ó, tem siris que podem durar anos. Inclusive, tem uns que tu vai ver até com craca em cima, né? Já viste? Nunca viram? Com craca? Aqui é outro crustáceo. Entende? Então, tu tem um crustáceo que tem outro. Sabe que é a craca, né? Aquelas coisinhas que ficam nas pedras, às vezes lá nos moles e tal. Aquilo ali são crustáceos, são animais aquilo ali, tá? Então, pode estar associado a isso aí. Aí vai depender muito, tá? Pode demorar meses, anos ou dias. Essas moscas de casa aí, 7, 8 dias, às vezes 13 dias, dependendo de que espécie for, tá? Se for a musca doméstica, é em torno disso aí, 8 a 12 dias, tá? Então, ó, organização básica corporal, né? Triblástico, celomado, simetria bilateral, ok? Sistema digestório, já conversamos também. Corpo segmentado, olha lá, ó, metameria, tá? A gente já viu o que é, eu lembro que eu falei para vocês, ó, vai aparecer de novo, tá? Tá aparecendo aqui, então, né, nos artrópodes de novo, ó. Início de parentesco evolutivo com os anelídeos. O que é o início, Elton? A metameria. Porque os anelídeos têm e eles também têm, tá? Segmentação heterônoma. O que isso quer dizer? O que é segmentação? Oi? Que os segmentos deles todos são iguais. São Não, todos... hétero. são diferentes, é verdade. Se fosse, Eu já tô cansada. tá vendo como pode aparecer os negócios? Então, assim, ó, heterônoma quer dizer o quê? Que os segmentos são de tamanhos diferentes, são diferenciados. E, por exemplo, assim, ó, se fosse nos anelídeos, seriam homônimas, tá? Porque seriam segmentos iguaizinhos, tá? Então, ó, fusão dos metâmeros, e aqui que eu quero te chamar a atenção, hein? Ó, toma cuidado com essa palavra, tá? Aqui nós temos a fusão desses metâmeros. Eles existem, só que às vezes a gente não consegue ver. Vamos pegar aqui, ó. Tá vendo essa estrutura aqui do tórax? Desse animalzinho aqui? Essa estrutura do tórax teve, ó, os metâmeros, que isso aqui são os metâmeros, ó, tá vendo? Aqui no abdômen tem, ó, bonitinho, que nem tinha lá nos anelídeos. Aqui tu já não enxerga mais, porque ele tem um cefalotórax aqui, um crustáceo isso aqui, ok? Então, aqui houve fusão. E quando há a fusão desses metâmeros, olha lá, ó, a gente chama de tagmas, tá? Então, toma cuidado, fusão metamérica, como já caiu, inclusive, na católica, tu vai ter, então, essa fusão metamérica, tu vai ter, né, essas estruturas chamadas de tagmas, tá? Bom, depois aqui, ó, cabeça tórax e abdômen, né, nos insetos, e aí cefalotórax e abdômen nos crustáceos e aracnídeos, tá bem? Poderia ter colocado aí também, mas é que eu estava colocando só, vamos dizer assim, exemplos, tá? Tranquilo aqui? Ficou claro o que é tagmas? Ficou claro o que é a segmentação heterônoma?
Aí, por que ela é diferente nos anelídeos? Embora todas essas características aí sugiram o parentesco evolutivo, né, com os bonitões, as bonitonas lá das minhocas, tá? Fala, Duda. Pode repetir a segmentação heterônoma? Claro, são segmentações desiguais, são metâmeros desiguais, tá? Metâmeros desiguais. Tá, e essa junção deles, dos tagmas, que forma o Não, a cefalotórax. junção dos metâmeros que vai formar Isso. os tagmas. Isso aí. Tá, e os tagmas, eles, tipo, porque tá escrito ali, cabeça e tórax, aí depois embaixo cefalotórax. Beleza. Aí tem alguma relação, os tagmas com o cefalotórax? Sim, olha aqui, ó. Olha aqui ó, a cabeça. Tá vendo? É que assim, ó, nos insetos, a gente tem cabeça, tórax e abdômen. No abdômen fica claro os metâmeros, tá vendo? Fica claro os metâmeros, tá? No tórax, talvez um pouquinho aqui. Talvez de tamanhos diferentes. Por isso, heterônoma, tá? Na cabeça já não fica. Ou seja, houve um funcionamento. Ou seja, são tagmas. Tá? Olha agora para cá, ó. Aqui eu tenho no abdômen claro de novo, metâmeros iguaizinhos, tá? Do tamanho e tal, bonitão. Aí aqui, ó, aqui tem uma fusão, né, entre cabeça e tórax, que é uma característica de crustáceos e aracnídeos, tá? Então, ó, aí a gente chama de cefalotórax. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem um só, tá vendo? Um só e aqui tem um só. Pensando nesse crustáceo. Então, aqui era para ter vários pequenininhos, tá? Mas tem tamanhos diferentes, ou seja, eles foram fusionados. É como se a gente tivesse apertado a cabeça, assim, ó, tá? A cabeça e o tórax desses animais, e aí fusionou. E a gente formou o cefalotórax. Por isso a gente chama de tagma, tá? Porque fusionaram esses metâmeros. E aí acaba formando o quê? Cabeça, tórax e abdômen. Lembra que a gente não tinha isso nos anelídeos. O anelídeo era todinho ele metamerizado, do início ao fim. Lembra da musiquinha, ó? Minhoca, minhoca, não me dá uma beijoca. Não dou, não dou. Tá? Por que ela fala que não dou, não dou? Porque ela não sabe onde tem que beijar. Porque ela não sabe se é boca ou ânus. Tá? Porque o corpo do anelídeo é todo metamerizado. E aí não tem aquela... Externamente, não tem a diferenciação, né, de onde é a cabeça e onde é, né, o ânus. Entende? Lembra sempre dessa musiquinha. Tá? Tu não consegue diferenciar externamente aonde é a cabeça e aonde é o ânus. Claro que internamente aí tu consegue, né? Tranquilo? Aqui alguns exemplos, né? Então, algumas variações que nós temos, ó, pernas, né? No caso aí das formigas, né? Adaptadas a andar, né? As pulgas, olha só, pernas para pular ou saltar, né? Pernas para nadar, como besouro d'água, ok? Ó, para agarrar e mobilizar presas do louva-a-Deus, que é um grande predador, né? Diga-se de passagem, tá? Pescoção dele aqui, ó. Aqui, olha só isso aqui, como vai variar, ó, Lara, olha só. Cabeça, ó, tórax, isso aqui tudo é o abdômen. Entende? Olha a variação, entende? No mesmo grupo, olha esse aí outro aqui, ó. Cabeça, formiguinha, né? Cabeça, tórax e abdômen, tá? Então, olha a diferença. Dentro do mesmo grupo, que é tudo inseto aqui, tá? E aqui a paquinha, né? Pernas aí, então, para cavar, né? Para se esconder aí, que eles vão fazer essas estruturas. Então, só para mostrar para vocês que tem essa variação bem grande, tá? Então, em relação à digestão, olha, nós estamos falando de uma forma geral, tá? Dos artrópodes. Depois a gente vai estudar, né, os grupos, que são as classes aí dentro desse filo, tá? Então, sistema digestório completo, todos vão ter, ok? E olha só aquilo que eu falei, aqueles detalhezinhos, digestão extracelular, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? Nutrientes absorvidos na cavidade intestinal atingem o sistema circulatório que distribui para o corpo, tá? Então, aqui tem um detalhe, tá? Depois eu acho que vai aparecer, mas o sistema circulatório dos artrópodes, ele não está ligado à respiração. Vou repetir, hein? O sistema digestório dos artrópodes não está ligado à respiração. O nosso está, né?
tem as hemácias, que fazem a condução, né, dos gases e tal. Aqui nos artrópodes não está. O sistema circulatório ele é exclusivamente de nutrientes excretos. Tá? Bom, adiante aqui, então, ó, restos não digeridos são eliminados pelo ânus, tá? Espécies herbívoras, carnívoras, parasitas. Boca dos artrópodes se situa em posição ventral, para baixo, né? Com apêndice. E aí, alguns exemplos, ó, tá? Então, ó, a abelha, né? Tem um aparelho lambedor, por causa do néctar, tá? A borboleta sugador, tá? Ela tem aquela probóscide, a gente chama, né? A mosca sugadora, né? Não são todas, mas aí pegando de uma forma geral. O gafanhoto mastigador, ó, olha a modificação, é como se fosse, né, uma tesourinha ali para cortar. E o pernilongo, ou os mosquitos, de uma forma geral, né, um aparelho bucal picador, tá? Então, aí vai variar, tá? Vai variar de acordo com a alimentação. Assim como a gente vai conversar sobre isso lá nas aves, tá? Que eu já estava montando agora, inclusive, de tarde. Então, assim, ó, nas aves, elas vão ter o tipo de bico, vai ser de acordo com o tipo de alimento, tá? Então, por exemplo, assim, ó, se tu tem lá uma semente, né, que tu vai quebrar, etc., o bico do animal vai ser um, tá? Se tu tem, por exemplo, uma ave que é carnívora, o bico vai ser diferenciado também, o bico córneo vai ser diferenciado. Então, isso tem a ver com o comportamento desse animal e o alimento desse animal, tá? Aqui, ó, a respiração, ó, já vem em seguida, branquial, tá? Nos crustáceos, ou seja, naqueles que vivem na água, traqueal, né? Nos insetos quilópodes e diplópodes, e aqui, né, filotraqueal, ou também chamado de pulmões foliáceos nos aracnídeos. Então, tá vendo? Cada grupo vai trazer uma diferenciação, tá? Cada grupo vai, né, tirando aqui esses três aqui que tem a traqueal. Esse é o grupo com maior detalhes, por isso que é o grupo com maior diversidade também, tá? Então, ó, aqui, né, então são formados por lâminas que circula a hemolinfa. Olha só. Então, o que é essa hemolinfa, né? Ó, fluido que tem as mesmas funções do sangue nos vertebrados, com uma composição química diferente, constituída por água, etc, etc. Tá? Então, de novo, aqui a hemolinfa, ela só serve para condução de substâncias, tá? Não tem função respiratória, que ela vai conduzir os gases, mas não vai ter a função respiratória que teria. Okay? Quem tem aqui são as estruturas, no caso aí dos insetos, né? Traqueal, no caso da quilópodes e diplópodes também, filotraqueal, né? Nos aracnídeos e branquial nos crustáceos, tá? Aí a circulação, ó. Sistema circulatório aberto ou lacunar, tá? É comum aparecer, inclusive, lacunar aqui para artrópodes, tá? Então, coração, artérias e a hemocele. O que é a hemocele? Hemocele, cele, cavidade, hemo, sangue, né? Ou a substância que seria semelhante ao sangue. Então, essa cavidade é a cavidade onde vai haver as trocas ali e tal. Então, ó, os insetos, né, com vaso grande e tal, região abdominal encontra-se o coração, como eu tinha falado para vocês, e aí o coração divide-se em câmaras separadas, né, que vão ter separados. Então, olha só, eles começam a ter uma complexidade, né, muito, começa a lembrar os animais que são mais perto de nós, que são os vertebrados, tá? Então, aqui no lado, ó, o que a gente tem? A gente tem o coração, a gente tem as artérias, tá? Ou vasos, como vocês quiserem, e aqui, tá vendo? Ó, aqui a gente tem o espaço, aqui é a hemocele. Então, esse espaço aqui, onde vai ficar essa substância, vai acontecer as trocas, vai acontecer, né, a alimentação, as excretas, e aí depois esse animal vai enviar ou vai conduzir para os locais específicos para que aconteça o que deve acontecer. Se for excreta, para ser excretado, né? Se for, por exemplo, nutrientes, que ele seja encaminhado para os locais que ele precisa ser encaminhado, tá? Excreção aqui, ó, ok? Então, ó, apresento três tipos principais de sistema excretor, tá? Então, glândulas antenais ou glândulas verdes nos crustáceos, isso cai, tá? Quem for fazer vestibular não vai se escapar disso. Olha, estou para te dizer, até Enem, tá? Faz horas que não cai artrópodes, diga-se de passagem. Estava agora olhando ali as questões, ali arrumando para vocês, e estava vendo assim, faz horas que não cai, os últimos anos, assim, que não cai artrópodes, tá? Então, ó, glândulas coxais nos aracnídeos, tá? E túbulos de Malpighi nos insetos. Ó, lembram do glomérulo de Malpighi?
é o mesmo cara, tá? O mesmo cara que descobriu lá, descobriu aqui, tá? Então, deram em homenagem a ele aí e fizeram, então, os túbulos de Malpighi. Então, ele descobriu essa bodega toda aí, tá? Aqui, então, ó, o que eu tenho aqui nessa região? Ó? Representação esquemática do sistema excretor de um crustáceo, que são as glândulas verdes ou antenais. Caiu na Católica, estamos em 2021, 2019, tá? 2019 como glândulas antenais. Tá? 19, 18, tá? Bom, nos últimos 3 vestibulares, tá? Caiu como glândulas antenais. Veio uma questão daquelas que perguntava várias, né? 1, 2, 3 são verdadeiras, 2, 3 são verdadeiras. E numa delas era isso aí. Porque a maioria dos livros de biologia só trazem glândulas verdes, tá? E aí eles trouxeram como glândulas antenais. E aí derrubou um monte de gente. Bom, aqui são estruturas. Aqui, de novo, ó, aqui nós temos os túbulos de Malpighi, que são túbulos que vão levar, né, até as laterais do corpo, para que aconteçam as excreções. E aqui as glândulas coxais, que ficam nas patas, né, coxas, né, dos aracnídeos, tá? Bom, aí a gente passa para a reprodução. E aí a reprodução é importante, né? Por quê? Porque aqui nós temos ciclos de desenvolvimento. 3 diferenciados, pensando, 3, né, diferentes, pensando em todo o grupo, né? Todo o grupo dos artrópodes, tá? Então, a reprodução é sempre sexuada, tá? A maioria é unissexuado, ou seja, né, são dioicos, ok? Dimorfismo sexual frequente, tá? Então, tem macho e fêmea na espécie, lá, tem mosca macho, mosca fêmea, e assim por diante. A fecundação é interna, ok? Com apêndices modificados, né, de órgãos copuladores, tá? Desenvolvimento direto e indireto. Aí vai depender da espécie. E aí é o que eu estava falando para vocês dos ciclos. Tá? Então, nós temos metamorfose em alguns grupos. Então, ó, eu tenho o ovo, eu tenho a larva famosa, o bicho cabeludo, né? Então, o bicho cabeludo, ele origina uma borboleta, tá? Aí eu tenho o casulo, que seria a pupa, pensando na nomenclatura, né, correta. E aí depois tu tem o indivíduo que vai ser liberado, que é o adulto. Então é ovo, larva, pupa e adulto. Claro que aqui na borboleta ela tem esses nomezinhos especiais, né? A lagarta, ok? A lagarta, o bicho da seda, né? O bicho da seda, então, eu estou me dizendo que é uma espécie de uma borboleta. Isso aí. Tá? O bicho da seda, enquanto ele está se alimentando, tá? Ele vai produzindo a seda e aí depois o pessoal vai recolhendo. Depois ele vira uma pupa e depois vira adulto e os caras continuam o ciclo dele naquela região. Só vão dando alimento para ele. E aqui nós temos o desenvolvimento, né, direto. Tá? Então, aqui é o desenvolvimento indireto na letra A, no desenvolvimento direto a letra B. Ou seja, tem um ovo e a partir do ovo aqui, ó, quem tem livro aí, quem tem estante de madeira, né? Às vezes abre o livrinho, tem um bichinho correndo no colégio, né? Os livros antigão do colégio, aí tu abre lá, tem o quê? Uma traça. Ah, então isso aqui é uma tracinha aí que se alimenta, né? Basicamente celulose, tá? Aqui os grupos, então, a classificação desses grupos, né? O que a gente tem aqui, então? Os quilópodes, os insetos, os crustáceos, aracnídeos e diplodes. São 5 classes, tá? 5 classes que a gente vai ver agora. Então, iniciamos na classe insecta, tá? Então, a classe mais diversificada, tá? Representantes, então, as moscas, gafanhotos, barata, traças, formigas e assim por diante, tá? Corpo dividido sempre, tá? Em cabeça, tórax e abdômen. É uma característica, tem que saber, tá? E apresenta, então, ó, 3 pares de pernas, tá? Ou 6 patas, não confunde isso. Eu rio porque não sou eu que faço vestibular, nem Enem. Que, cara, a galera erra isso, entende? Porque tem pegadinha. Vestibular, ó, foi ou não foi, Lara? Hoje nós conversávamos sobre isso, lembra? Então, assim, ó, Enem não tem pegadinha. Tá? Enem não tem pegadinha. Ah, mas o Enem é tudo pegadinha. Não é pegadinha nada. As pessoas gostam de inventar coisas que o Enem não tem pegadinha. Ah, porque até a estruturação da formulação das questões não pode ter pegadinha. Tá?
Fala. Vou te dizer o que é a pegadinha do Enem. Tu começa a ler tanta alternativa e tanto texto que tu fica perdido no teu pensamento. E não, isso aqui é uma pegadinha, não sei o quê, porque eu tô lendo assim. Porque, assim, Aí ó, tu fica todo perdido. mas tu sabe o que é isso, Lara? Sabe o que é isso? Assim, ó, eu vou ser bem sincero. O que acontece? As escolas, e aí não é a escola A, B, C ou D, tu entende? As escolas trabalham da forma que ainda trabalha o vestibular. Tu entendeu? É fato. Então, assim, ó, a gente trabalha aqui, olha como é que a gente está trabalhando, tá? Eu estou te dizendo que os insetos têm cabeça, tórax e abdômen, ok? O Enem não vai te perguntar isso. Ou, quer dizer, acredito eu que não vai te perguntar isso, sabe? Mas a Católica, a UX, sei lá, a URGS, a UFSC, ou sei lá, qualquer outro vestibular que tu vai fazer, pode te perguntar, porque eles trabalham dessa forma. Por quê? Porque eles querem um detalhe. Eles querem aquele aluno que estudou mesmo. O detalhe, que foi o que eu te respondi hoje. Mas mas só que é o que... Mas precisava saber essa. Sim, entendeu? A intenção daquela questão que tu me mandou era que tu soubesse aquela característica. Tá? Que aquele grupo não tinha sistema digestório. Tinha uma cavidade, entende? Que olha só, é uma situação muito importante evolutivamente. É o primeiro grupo a ter uma cavidade digestória. Não é ainda um sistema digestório, mas é uma cavidade. Tá? Então, assim, ó, se tu soubesse aquela ali que foi que eu te respondeu, se tu soubesse só 2, tu respondia a questão. Beleza. Agora, por exemplo, assim, ó, o Enem, o que ele quer? Ele quer um aluno que consiga relacionar isso aqui, cabeça, tórax e abdômen, no ambiente. Então, assim, ó, ele não quer saber se tem cabeça, tórax e abdômen, de uma forma geral, tá? O Enem mudou de uns 3, 4 anos para cá, ele deu, vamos dizer assim, ó, ele ficou um pouquinho mais maçante, um pouquinho mais decoreba, principalmente a prova de biologia, tá? Posso falar pela prova de biologia. Assim como a prova de matemática ficou mais fácil, e assim por diante, tá? Ficou. Só pegar as provas anteriores, né, de 6 anos atrás, e pega dos últimos 2 anos. Tu vai ver que, inclusive, o índice de acerto é maior. Por quê? Porque hoje tem questões mais, vamos dizer assim, mais light. Tá? Não estou dizendo que a prova se tornou fácil, mas ela se tornou, né, não tão complexa como era antigamente. Então, o que acontece? Eles estão pedindo o quê? Eles querem alunos que pensem mais no ambiente. E a maioria das escolas não faz isso, entendeu? Porque isso desacomoda, tu entende? Isso desacomoda. Inclusive o professor. Porque aí o professor vai ter que montar uma aula com as relações ambientais, misturando ecologia. E aí, como é que depois tu justifica, que é o grande problema das escolas, e aí pensando inclusive na escola particular, tá? Principalmente na escola particular, como é que tu justifica com o pai que tu passou uma tarde inteira discutindo, uma tarde não, mas vamos lá, 2 períodos, tá? Ou 4 períodos de biologia na tua semana, discutindo, por exemplo, monocultura. Tu entende? Monocultura. Tá? E aí? Aí o professor vai ser chamado de socialista, partido X, partido Y, tu entende? E aí tu vai dizer que isso é prejudicial, que não se deve plantar, que não se deve desmatar, entende? E aí vai ter quem defenda que precisa, porque as pessoas precisam comer, porque na verdade precisam comer carne, mas não precisa comer só carne. Aí, entendeu? São discussões que entram nesse campo hoje que é triste, né? Infelizmente, assim, ó, da gente ter que cuidar o que a gente fala em sala de aula, porque senão daqui a pouco tu está sendo processado, entende? Ou lá o teu diretor, a tua diretora, a tua coordenadora tá te chamando para dizer assim, ó, tu não pode discutir isso em sala de aula. Tá, mas é o que cai no Enem, entendeu? É o que cai no Enem, entende? Então, assim, ó, por que algumas escolas, por exemplo, tinham médias super boas e hoje deixaram de ter médias super boas no Enem? Porque não se pode discutir isso em sala de aula, entende? Tem que chegar lá e reproduzir aquilo lá, pum, reproduz aquilo lá. E aí depois eles que se virem lá no Enem. Aí tu pega escolas, por exemplo, em Pelotas, ok? Cara, não interessa quem tu é, quem tu deixa de ser, vamos discutir isso em aula. Vamos discutir isso em aula. Hoje, inclusive, o coordenador lá, que é coordenador dos terceiros anos lá dessa escola, que vocês devem imaginar que eu estou falando, né? Uma escola lá em Pelotas, lá, que tem a melhor média, né? Está entre as 5 melhores do Rio Grande do Sul,
Entre 5 não, entre as 10 melhores do Rio Grande do Sul, entre as 5 melhores em redação do Rio Grande do Sul, que é lá de Pelotas. Por exemplo, conversando com ele, que eu me dou com ele, fiz amizade por causa da corrida, né, que ele correu, e esses dias ele postou um negócio lá, e aí eu comentei, e ele me chamou em box, né para tratar de assuntos assim, de biologia, conversar, coisas assim de colégio, coisas. E aí, conversando com ele, ele me falou, cara, aqui não tem essa aí. Entendeu? O pai, claro, paga aquela história, eles vão lá, choram as pitangas, que isso é comunismo, que isso é socialismo, mas tem que discutir porque é o que cai no Enem, e a gente mostra para eles. Aí tu entende, Lara? Qual é a escola que hoje é preparada para isso? Entendeu? Tem escola que não é preparada para isso, porque de repente nenhum coordenador e talvez nenhum professor consiga sustentar, olha a palavra, hein? Olha que é mais triste, tá? Sustentar esse tipo de coisa. O cara vai falar, vai abrir uma discussão lá, né, sobre monocultura, que eu vou pegar esse exemplo que eu estou falando especificamente, vai abrir essa discussão e não consegue sustentar depois, como já aconteceu várias vezes, entende? Sobre aquecimento global, aí vão dizer que é mentira, ou terra, sei lá, se fosse na geografia, se a terra é plana ou não. Estou dando exemplos assim, esdrúxulos, tá? Não, a gente ri, né? Parece ridículo, assim, mas tu sabe que isso vai dar problema. Tu sabe que vai ter alguém lá na tua turminha, né? Não precisa ser um, às vezes até mais, que vai achar que realmente a Terra é plana, sabe? E vai falar para o pai e para a mãe em casa, e o pai e a mãe vão lá na escola, vão ligar para a escola. E o professor vai ser chamado a atenção. Entende? E aí eu te pergunto, que professor que está afim disso? Praticamente nenhum. Entendeu? Então a gente vai fazendo assim, ó, vai levando. Aqui eu posso falar. Tu entendeu? Aqui eu posso falar. Agora, se eu estivesse dando aula lá na tua escola, eu não poderia parar a aula para falar esse tipo de coisa. Não? Porque até dizer, de repente, que eu estou enrolando, vão dizer, bom, já falam por aí, né? Entende? Então, são essas coisas assim, sabe? Então, assim, ó, aí a gente está sempre nessa linha tênue, sabe? De, assim, ó, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Imagina, eu não sei vocês, tá? Até vocês quiserem falar, falem. Vocês tiveram aula de sistema reprodutor no colégio de vocês? Falaram de sexo, falaram, por exemplo, de aborto, discutiam isso em sala de aula? Viu? Tá vendo? Vocês vão... Sobre o aborto, não, mas, tipo, tá vendo? Sobre o geral básico, tá assim. Aí eu te pergunto assim, ó, nem em redação, um tema de redação, tipo aborto, tá vendo? Tá vendo onde eu quero chegar? É isso que eu quero chegar. E eu te pergunto, aborto é um assunto que pode vir numa redação ou não? Legalização do aborto. Teve polêmica, né? Lembra 2019? O governo, não. Sim, tá, mas vamos lá. Lembra 2018, 2019? Teve vários protestos lá na Argentina e tal. Era um assunto que estava na mídia. Eu te pergunto, vocês fizeram alguma redação sobre isso? Não? Por que não? São esses questionamentos. E aí eu estou falando com vocês, que vocês têm uma escola específica, particular, etc, etc. Mas poderia ser qualquer... Não é só na de vocês, entende? Tem todas. E aí, tu vai puxando outras coisas, né? Aí, pintou Bauru, hein? Né? Olha lá. Ai, Lara, deixa de ser grossa, Lara. Que grossura. Que horror, tia. Olha aqui, ó. Aí o que acontece, sabe? Não, cara, minha mãe é sem noção. Não, minha mãe é sem noção. Tô aqui no meio, tá falando, ela tem... Fazendo um carinho, tu empurrando a coitada da tia aí, tá louco? Viu? Tá louco, tia. Ó, entende? Então, assim, ó, e a Valentina atracada num Bauru lá, me deu até fome. Olha aqui, ó. Entende? Então, são essas coisas assim, sabe? Então, assim, ó, a gente vai trabalhar o quê? Tá? Por exemplo, assim, ó, eu tenho aulas, posso até depois mandar para vocês, que é sobre drogas. Tá? Sobre drogas. Tá? De uma forma contextualizada, não decoreba. Tem a parte decoreba? Tu saber quais são as alucinógenas, quais são como é que é? As depressoras, tem lá uma tabelinha bonitinha. Mas e aí, como é que funciona? Entende? Porque aí eu me lembro que eu dava essas aulas no cursinho, e aí era assim, tipo, 5, 6 slides. Porque aí tu, sabe, né? Eu falo pouco, né?
E aí a gente ficava conversando, tipo, era só 40 minutos, porque era entre a aula da tarde e a aula da noite. E aí eu dava essas aulas assim, tipo, como se fosse uma revisão, ou uma, tipo assim, eles chamavam lá no Média 10 de biologia do cotidiano. Então eu trabalhava isso, a química do cotidiano, aí trabalhava substâncias químicas, a Vivi me ajudou bastante nisso, né? Pegar substâncias, por exemplo, assim, está sendo utilizado nessas garrafinhas plásticas, aquelas coisas, não pode colocar no micro-ondas que passa para comida e causa câncer, sabe? A questão da biologia ligada a isso. E pá, todo mundo adorava, né? Vamos lá. Olha aqui, ó. Agora muda isso na escola para tu ver. Aí vão dizer que tu não tá dando aula. Ó, insetos, ok? Agora, olha aqui, ó. Se tu tiver com um caderno cheio de coisa, vir com 10 páginas cheias para casa, aí a aula tá boa. Entendeu? Então, vamos lá. Ó, hábitats e hábitos, né? Então, adaptados ao ambiente terra firme, tá? Ó, diversas espécies vivem em regiões desérticas, como a gente já viu. Eu nem precisava ter colocado isso aqui, mas coloquei, eu acho que só para dar um adendo, né? Porque, de repente, o deserto a gente sempre acha que não tem nada, né? Que é só deserto, não tem animal nenhum. Tem mamíferos, tem répteis, tem de tudo. Inclusive insetos, ok? Algumas larvas e adultos vivem em água, tipo quem? A Aedes aegypti, né? Não esquece. Os mosquitos, a maioria dos mosquitos colocam seus ovos na beiradinha d'água e as larvas, né? Mergulham e aí ficam lá dentro d'água, tá bem? Ó, não são abundantes no mar, não é uma característica, né, de ter uma quantidade grande, mas existem, olha isso que eu quero chamar a atenção, existe inseto aquático, tá? Assim como existe também fungo aquático, tá? E são os únicos, invertebrados que voam, ok? Imagina uma lula voando, né? Ou, sei lá, uma estrela do mar, não dá, né? Então, são os únicos, um parasita, uma lombriga, uma lombriga, isso é legal, né? Voando, a galera fugindo da lombriga, assim, no Bauhaus, né? Bombando Bauhaus, hein? Só cuida dos stories, hein? Só cuida dos stories de vocês, hein? Essas gurias, tia. Fala, Lara. Não, eu ia dizer, a lombriga cai na tua cabeça, aí fica ovo de lombriga por ti, aí depois tá com lombriga. E olha se tu tá no restaurante, ela cai no meio da massa, hein? Aí vai ficar bom. Olha lá, a Valentina comendo, não esqueci, desculpa. Olha lá, aí o que nós temos aqui, insetos, importância ecológica e econômica, tá? Elementos fundamentais nas cadeias alimentares. Por que eles são fundamentais nas cadeias alimentares? Porque eles são consumidores primários. Já vamos começar, hein? Depois, na sequência, vem a ecologia. Então, assim, o que a gente tem? Eles são consumidores primários. Consumidores primários são aqueles que se alimentam dos produtores. Quem são os produtores? Aqueles que fazem fotossíntese, tá? Fonte de alimento, também, né? Além de ser consumidores, eles também são, né, predados por pássaros, mamíferos, anfíbios, répteis e peixes, tá? Larvas de alguns insetos contribuem para a reciclagem de nutrientes. Falei para vocês da decomposição de cadavérica, tá? Causam prejuízos à pecuária e à lavoura. Olha a visão, né, que a gente sempre tem, né? Causam prejuízo, mas na verdade a gente sabe, a gente precisa, tá bem? Eu não estou discutindo isso. A gente precisa realmente, né? Fazer a economia andar, né? Toda essa história que vendem para nós, o agro é pop, aquela história toda. Babá. Para não falar mais. Olha aqui, o agro é pop, né? Que manteve o país sobrevivendo e não sei o que mais. Tá bem? A gente sabe que isso realmente tem uma parte verdadeira nisso, uma parte, tá? Mas não esquece, se tu fizer monocultura, olha, isso vai cair no Enem, cara. Se tu plantar, tu tiver monocultura, tu estimula a produção de um único ser que se alimenta daquilo. Se tu planta soja, tu vai ter gafanhoto. Se tu planta milho, tu vai ter gafanhoto. Se tu só planta soja e milho, tu vai ter muito gafanhoto. Entende? É uma coisa óbvia. Tem alimento, tem temperatura ideal, tem reprodução. Tem reprodução, tu tem, óbvio, uma superpopulação. Transmite doenças para seres humanos e animais. A gente já viu isso, né? A Aedes, a gente já viu o Culex, tá? Abelhas, vespas e besouros, né? Importantes polinizadores. Não só esses, mas vários insetos são polinizadores. É que, né, a gente chama sempre a atenção desses três aí. Ainda, né, a questão do mel, que é utilizado, né, como
alimento, tá? E ainda o bicho da seda, né? A indústria têxtil, muito importante. Tá vendo a larvinha, ó? Isso aqui é o famoso busano aquele, só que a diferença é que esse aqui não fica na carne, em putrefação, em decomposição. Tá? Esse aqui fica, por exemplo, nas plantas, etc. Tá? Insetos e tipos de desenvolvimento, ó, isso que eu queria te chamar a atenção, ó. Então, nós temos aqui 3 tipos, tá? Essa nomenclatura carinha, né? Linda, né? De quem? De vestibulares, tá? A metábulos, embora já tenha caído no Enem. Hoje, inclusive, coloquei ela, tá? Na folhinha ali para vocês. Olha aqui, ó. M-metábulo e holometábulo. Sem metamorfose. Ou seja, o ovo libera diretamente o indivíduo, tá? Exemplo que eu tinha te dado lá era da traça. M-metábulo, ó, M, metade, ok? Metamorfose incompleta. Então, o ovo libera uma ninfa. Tá? O que é ninfa? Não é uma forma jovem do adulto, e aí uma característica também que eles têm, que eles não têm asas, e às vezes não conseguem reproduzir ainda, tá? Então, eles precisam ter a maturidade, criar as asas, se alimentar, né? Criar as asas, para depois, então, aí se reproduzir. Exemplo aqui do gafanhoto. E aí o holo, que é completo, né? A, não tem. M, metade, holo completo. Então, aquele que tem a metamorfose completa. Então, ele vai ter, ó, ovo, larva, pupa ou crisálida, tá? E ainda o adulto. A crisálida é a mesma coisa que o casulo, tá? Só que é o nomezinho técnico que a gente vai ter. Bom, pegar aqui o gafanhoto como um exemplo, tá? Então, olha lá, ó, cabeça formada pela fusão de 6 metâmeros. Como é que é chamado, então, essa fusão? Começa com T. Tagmas, tá? Os tagmas, tá? Então, ó, localizam são um par de antenas, um par de olhos compostos, tá? E 3 ocelos. Elton, o que é esses ocelos? Os ocelos tem lá na planária. Olha só como ainda tem resquícios, que são fotorreceptores. Não enxergam nada, tá? São apenas fotorreceptores. Parte inferior da cabeça, então, localiza as peças bucais, nesse caso aqui, né, mandíbulas e maxilas. Tórax formado por 3 metâmeros, tá, ó, 1, 2, 3, tá? Com um par de asas cada, tá? E aí depois, abdômen composto por 11 metâmeros, tá? E o último metâmero adaptado à reprodução, tá bem? Isso aqui é um exemplo, né? Obviamente, não. Ah, eu preciso decorar isso aí? Não, tu não precisa decorar isso aí. Tu precisa só saber, né? Que nos insetos, aí tu vai generalizar. Nos insetos da cabeça, tu tem metâmeros fusionados. Aqui, nesse caso, são 6. Porque eu peguei, ó, como exemplo, o gafanhoto. Tá? E aí, aquilo ali tu vai chamar de tagmas. Bom, né? Classe aracnida. Olha só. Ah, então, o que a gente tem, né? Adaptados eles à terra firme e produzem peçonha. Olha, peçonha. Acho que até vai aparecer veneno, deve ter passado alguma coisa. Mas vamos lá. Produzem peçonhas poderosas, tá? Escorpiões e aranhas. O que é peçonha e o que é veneno? Vamos lá. Isso não vai cair na prova. Eu vou virar a câmera porque eu não gosto de ver isso aí. Ô, aranha, ela dá muito medo. O que é peçonha e o que é veneno? Hã? Não sabem? Elton, tu postou um bagulhinho nos teus stories sobre isso, né? Que eu sei, há um tempo atrás, a diferença entre peçonha e veneno. Eu até salvei. Coloquei. Faz tempo. Tá vendo que lá na minha página, lá na página lá, tu viu que eu coloco umas coisas interessantes, né? Hoje coloquei ali 5 filmes, né? Para coisa. Eu digo assim, quem lê, quem, né? Pô, isso que é interessante, tal, vou salvar aqui para depois dar uma olhadinha nesses filmes, um domingo chovendo e tal, né? Que não tiver nada para fazer. Cara, é o que eu digo, vale a pena. A gente tá assim, ó, a gente tá sempre tentando ajudar. Pode ver, todo dia tem alguma coisa, com exceção daqueles dias que tu me mandou mensagem, né, Lara? Aquele dia era uma exceção, né? Pô, pagodão, aquela história toda. Eu te pedi desculpa, ó, amanhã eu te respondo, né? Então, ó, tirando esses dias, né? O resto todo, sempre que dá, eu tô respondendo. Agora, assim, ó, a gente sempre coloca alguma coisa. Pô, isso aqui é interessante. Isso aqui é uma outra coisinha legal, né? Isso aqui é outra lá e tal. Então, assim, claro, às vezes é só bobagem, mas né, a maioria das vezes tem alguma coisinha ali sempre específica para o Enem. Hoje, a dos filmes eu achei bem interessante.
para aumentar o repertório, né, cultural ali. É bem legal. Bom, então vamos lá. O que é uma peçonha, né? A peçonha é quando é uma substância, tá? É uma substância, assim como o veneno também é, tá? Qual é a diferença, tá? A gente chama de peçonha quando o ser vivo ele tem a capacidade de inocular, tá, na presa, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui o escorpião. Ele tem um aguilhão, né? Que é o nome dessa estrutura aqui. Tá? O rabo dele aqui tem um aguilhão. Então, tá vendo aqui? Essa região aqui tá cheia de peçonha. Por quê? Tá vendo o ganchinho aqui? Ele tem uma estrutura inoculadora. Percebe? Então, se o animal tem, o ser vivo tem uma estrutura inoculadora, a gente chama de peçonha. Agora, por exemplo, o baiacu, o peixe, sabe? Então, o peixe ele tem glândulas, olha só, glândulas de veneno. Por quê? Porque se o baiacu te morder, tu não fica envenenado. Se o baiacu não sei o quê, tu não fica envenenado. Agora, se tu comer a carne dele, tu pode morrer. Por quê? Porque existem glândulas de veneno. Então, existem plantas venenosas. Aí, vamos supor lá, a planta tem uma estrutura inoculadora? Não tem. Tá? Mas, se tu for lá e mastigar a folha dela, tu pode morrer. Tá? Existem, por exemplo, substâncias químicas, né, que vão causar a morte das pessoas, venenosas. Não pode botar na boca. Tá? Então, lá, tu trabalha num laboratório lá, se tu levar lá, tocar numa substância e levar na boca, tu pode morrer. Então, uma substância venenosa. Tá? Então, qual é a diferença? A diferença é que para ser peçonha, o ser vivo precisa de uma estrutura inoculadora. Tá? Exemplo aqui, ó, o escorpião, as aranhas, né, que vão ter as quelíceras ali e tal, e ainda, né, as cobras, por exemplo. Tá? Já o baiacu, já, por exemplo, uma árvore, já, por exemplo, sapo, né? Tem alguns sapos que são venenosos, mas aí só vai... que ele joga... Você me pergunta isso. É verdade que o sapo, não sei o que, quando ele joga, gospe na cara da pessoa, a pessoa fica cega, né? Tem uns ditos populares assim. Oi, Elton, muda esse slide aí, para eu ficar vendo. Então, assim, ó, o que acontece? Aí, o que vai acontecer? Essa substância, então, ela vai ser liberada se tu tocar, se tu ingerir, etc. Tá? É a diferença entre veneno e peçonha. Tá? Então, peçonha, de novo, é aquilo que precisa ser inoculado. E o veneno não necessariamente. Ok? Bom, então, a aranha como exemplo, né, de um quelicerado. Tá? Então, a gente tem corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Tá? 4 pares de pernas, então são 8 patas. Apêndices anteriores especializados a manipular os alimentos, os pedipalpos. Tá? Então, não confunde o pedipalpo com a quelícera. Tá? Quelícera vai ser a inoculadora e os pedipalpos vão assegurar. Agora eu mostro aqui no esqueminha aqui. São terrestres representantes, escorpiões, aranhas, carrapatos e ácaro, tá? O ácaro, aquele para quem tem aí rinite, né, sinusite, que é um crime. Então, olha só, o pedipalpo não é pata, porque as pessoas às vezes confundem, ó. Olha aqui. Imagina que tu aparece esse desenho na tua prova lá, ó. Aí tu vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se tu contar esses dois aqui da frente, que parecem patinhas, tu vai chegar a 10. E aí tu vai dizer que é um crustáceo. Tá? Tem cefalotórax e abdômen. Não é, tá bem? Aqui a gente tem uma aranha, porque isso aqui é um pedipalpo, é uma estrutura, né, adaptada. Olha o que é a quelícera, tá vendo as quelíceras aqui? As quelíceras são essas estruturas aqui, né, que vão fazer o quê? Que vão ter, né, a estrutura inoculadora. Então, por isso que a aranha é peçonhenta, embora tu possa ver que ela possa aparecer como venenosa, tá? Tranquilo? Fica claro o que é o pedipalpo, fica claro o que são as quelíceras? Beleza. Aqui outro, né, um escorpionídeo, tá? O aguilhão, ó, falei que ia passar, ó, venenoso, tá? Então, ó, o pós-abdômen, o abdômen, vamos contar as patas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e estruturas lá na frente, né? São as pinças, ou também chamadas de pedipalpos, tá? Então, são pinças, né? A gente utiliza a nomenclatura de pinça. E as quelíceras são a estrutura inoculadora. Então, aqui com as pinças ele segura, né, o indivíduo que ele vai, que ele matou, né? E aí ele vai jogando lá a peçonha nesse animalzinho aí, tá? Classe crustácea, tá? Ocorre
em ambientes marinhos, dulcícolas e também terrestres, tá? Fica ligado, porque tem crustáceo, a gente tem maneira de crustáceo pensar no camarão, no siri e na lagosta, né? Mas, né, vai ter o tatuzinho de jardim. Lembra o tatuzinho de jardim? Aquele cinzinho, assim, que se enrola, toca nele e se enrola? Ele é um crustáceo, bem bonitinho, bem legal é bem legal de trabalhar com eles. Tinha uma colega minha que trabalhava com eles, né, na faculdade. Apresenta o exoesqueleto impregnado de sais de cálcio, então, além de quitina, tem sais de cálcio, tá? Por isso, a casquinha aquela, né, de siri que tu come e tal. Quer dizer, a casquinha não, né? Tu come só o siri que vem na casquinha, tá? Então, olha só, hábito alimentar detritivos, restos, carnívoros e herbívoros. Aqui um exemplo, né? Lagosta, né? E a tamarutaca, que é uma espécie de um lagostim, tá? Muito comum na nossa costa brasileira, lá para o Nordeste, né? Que o pessoal vende bastante, faz aqueles ensopadão deles lá e vende lá, né? Como se fosse lagosta. E o pessoal paga o preço de lagosta. Ok? Cara, tem que falar as coisas, né? Então, olha aqui. Fala. Mas por que é tão caro a lagosta? O que a lagosta tem Porque que é tão caro que é? difícil de... Primeiro, é difícil de encontrar, tá? É difícil de encontrar. Porque assim, ó, tu precisa... Tu já viu como é que os caras pegam lagosta? O lagostim, na verdade, que lagosta é em alto mar, tá? Mas o lagostim, eles mergulham sem equipamento nenhum, apenas com tipo um tubinho, assim, um cano, uma mangueira, como se fosse uma mangueira de... Como é que se fala? Uma mangueira de molhar planta. Com o oxigênio ligado, com um tubo de oxigênio. Isso causa embolia pulmonar. Um monte de gente morre fazendo esse tipo de pesca. E eles vão pegando. Só que é o lagostim, entendeu? Não é a lagosta. Lagosta é muito difícil no Brasil. Por isso que ela é cara. É difícil de encontrar, porque ela é de alto mar, e aí é mais difícil e ela sai mais cara. Agora, o lagostim lá, eles chamam de lagosta brasileira, ou lagosta da costa brasileira, é semelhante, tem um gosto parecido, etc, etc. Né? Então, aí tu vai ter isso aí. Mas o pessoal paga porque é caro, até porque no Nordeste, né, vive do turismo, e cidades que vivem de turismo, né, as coisas são bastante caras, tá? Bom, aqui pegando como exemplo, né, um camarão ou uma lagosta, tanto faz, tá? Tem a mesma estrutura corporal. Aqui, ó, diferente lá dos insetos, né, 2 pares de antena, tá? Então a gente chama eles de tetráceros, ok? Então, são todas nomenclaturas. Tá vendo que são cheios de nomenclatura, né? Os artrópodes, bastante. Eu sei que é até, assim, pesado, assim, a nomenclatura. Mas é o que aparece, entende? Se vocês pegarem os exercícios, vão ver que vai aparecer essas nomenclaturas. Tá? Óleos compostos, né? Os camarões, inclusive, têm uns olhinhos, assim, fora da cabeça. Cabeça não, do cefalotórax. Tá? 5 ou mais pares de patas. Ok? Pereópodes. Tá? Patas ambulacrais, são patas, né, que são adaptadas tanto para o nado como caminhar, tá? E um par de patas no estilo de pinça, nesse caso aqui, né, especificamente falando da lagosta, tá? Abdômen, então, as patas natatórias, olha como é que elas são chamadas, as pleiópodes, tá? E os telsons com urópodes. E agora, o que é isso? O que é o telson? O telson são essas estruturas aqui, ó, de nado, tá? Tá vendo lá, ó? Sabe o camarão? Não tem a nadadeira traseira, aquela lá, como se fosse o motorzinho dele? Aquilo lá é o telson. Aquela estrutura lá, ramificada, é o telson. E o que é o urópodes? É aquele tipo ferrãozinho, sabe o ferrãozinho aquele? Que tem lá na casca do camarão, lá, é aquele lá. Tem tanto na bundinha lá, como tem na cabeça. Tá? Então, aquela estrutura lá é o urópode. Tá? Tranquilo? Então, de novo, tá? Os periópodes são os que auxiliam a caminhar. Tá? E os pleiópodes auxiliam ao nado. Tá? São vamos dizer assim, os membros locomotores aí específicos. Que chatice isso aqui, tia. Hoje é o último dia para os caras apresentar os trabalhos. Vamos para o celular aqui de vibrar. Tranquilo? Aqui, então, né?
sistema digestório, tipo completo, digestão extracelular, tá? Então, ó, ele tem um hepatopâncreas, olha que legal isso, né? Eles têm uma fusão entre o pâncreas e o fígado, tá? Que vai apresentar enzimas digestivas. Então, olha como eles vão... A gente saiu de plateumintos, né? Saiu de poríferos, que era só por célula, e agora a gente já vai tendo estruturas. Eu não sei vocês, mas eu gosto. Então, eu fico... essa questão da evolução deles, tu vai vendo assim, olha só a complexidade, a cara da Lara, a complexidade que eles vão se tornando. Agora, tu vê, ó, a gente tinha papo e moela, não faz muito, tiflossole ontem. Hoje a gente tem um hepatopâncreas, produzindo enzimas digestivas. Tá? Então, ó, sistema respiratório, né, por brânquias, base das patas ou em cavidades. Tá? Sistema circulatório, tipo aberto, ok? A coração dorsal e ainda o sangue com pigmentos respiratórios. Olha só, o sangue, hemocianina. Ciano é azul, tá? Ciano é azul, então por isso que eles têm um sangue azuladinho, tá? Cianobactérias, são as bactérias, né? As bactérias cianobactérias, tá? Bom, ó, sistema excretor, glândulas antenais ou verdes, já conversamos, produto da excreção, também amônia, porque está na água, né? Se está na água, fica mais fácil excretar amônia, tá? Só para lembrar isso. Depois, nos vertebrados, a gente vai aprofundar isso aqui. Então, Elton, o que tu falou do verdes? O que tu disse de verde? Glândulas verdes, sistema excretor. Apareceu lá antes, lá. Ó, sistema excretor dos aracnídeos, glândulas coxais, tá? Dos crustáceos, antenais ou glândulas verdes, inclusive falei que caiu na católica. Todo mundo estuda como glândulas verdes o sistema excretor, ou, né, a estrutura excretora dos crustáceos, mas veio como glândulas antenais e derrubou um monte de gente, porque ninguém, né, vamos dizer assim, estuda as duas. Normalmente vê assim, vou gravar glândulas verdes que é mais fácil. E no caso dos insetos, quilópodes e diplópodes, são os túbulos de Malpighi. Eu acho que tu tinha saído aí para dar uma banda aí, tá? Então, eu tinha comentado lá anteriormente, tá? Não é, minha mãe que fica me torrando o saco, fica me incomodando. Ó, tá, e o sistema nervoso, então, ganglionar ou ventral, tá? E estatocistos, que vai causar o equilíbrio deles, né? Principalmente no voo, nesse caso aqui, dos animais dentro d'água, eles não podem nadar de qualquer jeito, então eles precisam ter, né, uma eficiência aí nesse nado, né? E aí tem uma relação hidrodinâmica legal, tá? Aqui uma estrutura, uma morfologia interna para mostrar como tá. Olha o hepatopâncreas. Vocês fizeram carinha aí, ó. Onde é que ele fica? Fica já na região onde entra o alimento, próximo ao estômago, né? E próximo ao intestino. Coração na região dorsal, tá? Então, aquilo que tu vê, olha só, tá vendo aquela coisinha que as pessoas, alguns restaurantes, inclusive, tiram, né? Que é o sistema digestório, tá? Que fica nas costas, né? Fica mais para a parte de cima, lembra do camarãozinho? Tem gente que come com tudo, né? E tem gente, por exemplo, que tira, alguns restaurantes tiram, tá? Então, ali está misturado não só o sistema digestório, mas também o sistema circulatório. Então, eles abrem o camarãozinho ali no meio e retiram aquela estrutura, que é o sistema digestório com o sistema circulatório, tá? Ainda, ó, aspectos reprodutivos, isso aqui é legal, né, porque a gente vê bastante na praia, normalmente nós aqui, né, no Rio Grande do Sul, aqui em Rio Grande, né, então, são dioicos, então tem macho e fêmea, tu consegue diferenciar, isso aqui são caranguejos, tá, isso não são ciris, mas, ó, são dioicos, algum com dimorfismo sexual, então, ó, a fêmea, ela tem essa estrutura da barriga, né, mais arredondada, o macho uma estrutura mais fininha, tá, então, se tu olhar um siri na praia, da mesma forma, se for assim fininho, macho, se for arredondadona, fêmea. Desenvolvimento indireto vai apresentar larvas, né? Náuplios, zóia, hemises. Isso aqui na faculdade era um inferno. Isso aqui é a larva, tá? Olha como é que é a larvinha deles, como é que fica no mar, ó. Tá? Bem bonitinha. Ok? Quilópodes e diplópodes, para fechar esse grupo, né? Então, ó, animais terrestres apresentam um corpo dividido em cabeça e tronco, tá? E vários segmentos. Sistema circulatório aberto, respiração traqueal, tá? Como a gente já tinha visto. Excretor igual ao dos insetos, túbulos de Malpighi, e a fecundação interna com desenvolvimento direto. Não tem estágio larval, tá? Então, ó, por que eu coloquei isso aqui? Ficou fora de lugar.
Tá bem. Então, olha aqui, ó. Aqui, de novo, repetiu, né, os camarões aqui. Tá? Ó, os Telsons que eu tinha falado, ó, Duda. Fez aquela carinha lá de parei, só um pouquinho. Telson é a parte, né, adaptados à natação, tá? Aqui, de novo, repete, ó, os pareópodes, não sei por que passou essa aqui em branco, ó. Só aqui repetiu, tá? Os pareópodes e os pleópodes, é a mesma coisa que a gente tinha visto anteriormente, tá? Tranquilo? Agora sim, ó. Ficou perdido esse slide aí, tá? Dos crustáceos no meio dos quilópodes e diplópodes. Então, ó, quilópodas, tá? Lacraias ou centopeias, ok? Peçonhenta, para lembrar, tá? Corpo achatado, 15 a 181 segmentos, ok? Antenas longas, um par de patas por segmento. É isso que classifica os quilópodes, diferencia basicamente eles dos diplópodes, tá? Então, ó, e um par, né, em ferrão, a forcípula, que é o local onde ele introduz, né, a peçonha. Inclusive em nós, né, as lacraias, tá? Machuca, dói bastante, inclusive, ok? Então, predadores, né, e tem um hábito noturno, tá? Por isso que é perigoso, né? Principalmente pessoas que vão em cassino, pessoas que moram para fora, assim, é mais comum aparecer, né? Assim, tanto a centopeia. Quando eu morava no Bolacha, a gente fez uma obra, tipo, eu era bem pequena, né? Eu era criança. E aí tava, tipo, sei lá, tava úmido, não sei, tinha muito, tipo, material de construção e tal. E uma pegou o meu pai nas costas, ele gritava de dor, era muita dor, ele sentia muita dor, Dá coitado. muita dor, assim. É, Aí, é muito forte. pior ainda, né? Porque a criança aí nem sabe por quê. E aí é bem doloroso. Claro, e eu, de novo, né? É assim, ó, vamos dizer, a peçonha dela não é neurotóxica, mas a gente não pode esquecer que tem pessoas que têm alergias a determinadas substâncias, então pode causar uma alergia que pode, né, gerar como é que é, um choque anafilático, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, assim, dessas picadas desses animais. Por exemplo, o João Pedro, cara, qualquer inseto que pique ele fica com uns bolotão, assim, que é demais, assim, sabe? É muito grande. E, por exemplo, isso aqui é mais interessante quando tá aqui em casa, alguma coisa, tá, fica aquelas bolotinhas, né? Aí a gente já foi uma vez para São José do Norte, lá, a casa de uns colegas meus, lá para o Estreito, lá. Parece que, eu acho que, não sei se os mosquitos lá têm um DNA diferente, alguma coisa. Cara, o guri ficou assim, ó, com os bolotão, que era demais, assim, demais. Então, eu não sei se eles são lá mais violentos, que é em casa, ou porque é diferenciado. Aqui, vamos dizer assim, talvez o nosso corpo até se acostume, né? Pode ser, mas nesse caso, assim, lá para Barra do Estreito, né? A gente chama de Barrinha lá, que é para a direita, perto da praia. Então, assim, é bem descampado, muito comum de ter esses animais. E como a Duda falou, né, tipo assim, locais úmidos, né, onde elas ficam, locais escuros. Aí, por exemplo, ela falou, obra, de repente tinha algum entulho, alguma madeira solta, resto lá, cascote, né, aquelas coisas aí, esses locais aí que elas adoram. Fala, Lara. Eu não sei porque eu não sei o que eu tenho com o bicho. Já apareceu na minha casa acho que umas 3 vezes essas porra aí, no box ainda. Não entendo por que na porra do banheiro, sendo que, tipo assim, tá, é úmido em tudo que é lugar aqui no cassino e tal, tudo bem que no banheiro é mais. Aí já apareceu. Acho que pelo ralo. Mas é pelo ralo, elas entram pelo ralo. O Elton, já apareceu cobra. Te contenta, então. É isso aí que eu ia te dizer. Te contenta que é só umas lacraiazinhas de vez em quando. Poderia ser cobra, que é muito comum. Não, já apareceu cobra também no banheiro. Não, e pior, eu tenho 4 gatos aqui, né? Nenhum dos 4 gatos vai lá matar a cobra. Eu até joguei eles pra matar a cobra. Vai, gato, vai. Pegava cada um dos gatos e jogava pra matar o bicho. Era mais fácil a cobra matar o gato do que o gato matar a cobra. Era pequenininha a cobrinha, assim. Eu não queria matar a cobra. Eu joguei ela depois, assim, ó. Peguei ela com lápis, joguei o bicho. Coitado dos bichos. Olha aqui, ó. Diplópodas, então, ó, o piolho de cobra ou embuás, tá? Corpo mais cilíndrico, né? 2 pares de patas por segmento, ó, dá de ver que ele tem mais patinhas, ó, 2, ó. Tá vendo ali? Os detalhezinhos ali, tá? As antenas são mais curtas, tá? Agora não precisa de substância inoculadora, porque são herbívoros, então vão se alimentar de folhas, né? E assim por diante. E aí apresento, ó, a única coisa que eles têm, né, que é uma característica desse grupo aqui, principalmente o piolho de cobra, né, que é esse aqui de baixo, tá? Apresento, então, glândulas de cheiro como defesa e se enrolam, tá? Então, o cheiro é bem, bem desagradável, e aí, né, qualquer cheiro, qualquer
as cores, né, no mundo animal, eles influenciam, né, os predadores a não chegar, que é o que o zurrilho aqui na nossa região, os gambás fazem também. Eles liberam uma quantidade. Esse dia agora na estrada, estava indo, digo, né, domingo, na estrada tinha um zurrilho, né, morto com os filhotes, uma zurrilha, no caso, fêmea, né, com os filhotes mortos ali perto do Caltrim, tá? Na estrada. Tá? Então, por quê? E aí, porque é um animal que vive, né, nessas regiões. O cachorro corre atrás, né, gato, principalmente cachorro. E aí, Qual é a provavelmente, diferença de zurrilho e gambá? é que gambá não tem na nossa região, gambá é no hemisfério norte, tá? São marsupiais, todos eles são marsupiais, tá? Mas aí o Sim, zurrilho... quando eu falo do bolacha, as pessoas devem pensar que eu morava no meio do mato, né? Porque tinha Não, muito mas o gambá bolacha lá. é Teve uma comum, vez tá? também que uma cobra verde passou nos pés da Lara lá Não, mas na sala. cobra verde é tranquilo. Agora, assim, ó, por que é comum falado, por exemplo, para mim, é mais comum acontecer isso no Senandes e no Bolacha do que no Cassino? Porque, vamos dizer assim, o Cassino já é, vamos dizer assim, colonizado há muito mais tempo, entende? Já é mais urbanizado. Tu pegar o Elton, eu Fala. moro no Bolacha também, só que, tipo, há muitos anos atrás eu morava todos os anos. Tipo, 2019, 2009, 2010, cara, sempre tinha cobra no pátio. Zurrilho, tinha muito mais bicho, porque os 2 matos que ficavam do lado da minha casa não tinha ninguém morando. Esses anos pra cá não aparece mais nenhum bicho assim, tipo, esquisito. Claro, Cobra faz muito tempo claro. que eu não vejo aqui. Então, assim, ó, conforme E tu as vai pessoas estão indo, morando. a gente não pode esquecer, né? A gente invade os espaços deles, né? A gente invade. E aí é óbvio que, vamos lá, comida, se for cobra. Vamos lá, eu me lembro assim, há 2 anos atrás, 2018, acho que foi, teve uma reportagem da RBS, foi até a minha comadre que fez, então faz mais tempo, talvez de 2017, tá? Que tinha uma proliferação de cobras ali no Bolacha, tá? Naquela rua lá para baixo. Bom, aí começaram a falar que era por causa dos cataventos lá, começaram a mexer, desmatar, é uma possibilidade, tá? Mas aí foram ver as valetas, né? As valetas cheias de lixo, resto de alimento. Pensa, resto de alimento atrai o quê? Cobra. Sim? Não, né? Cobra não gosta de resto de alimento. Mas quem é que gosta de resto de alimento? Rato. Entendeu? Atrás rato. Ratos reproduz, tem alimento de novo. Tem alimento, reprodução em grande quantidade. Reprodução, se tem alimento, quem é que vai ser atraído para cá? Cobra. A cobra não veio por causa tua, que tu é bonitinha, Lara. Entendeu? A cobra veio porque tem alimento. Tá? Que alimento Pior que rato, eu nunca vi lá. Eu vi cobra, vi lagarto. Teve um lagarto que morou, tipo, anos no meu pátio. Vi cobra verde e vi cobra, tipo, dessas com veneno. Porque teve uma vez que tava dando uma sacola também lá em casa, uma cobra grande. Vi zurrilho, aí também tinha os bichinhos andando no forro, mas rato eu nunca vi. Quase um zoológico. Sim, quase. Não, o Rato eu lagarto foi por nunca muito vi aqui tempo. também. E a gente tentou por anos matar o lagarto, e o lagarto desaparecia, e depois ele aparecia de novo. Aí a gente acabou Aqui que na frente do desistiu de matar o apartamento, aqui lagarto. tem as caixas d'água, né? Entre os apartamentos, os blocos, aqui tem as caixas d'água. E tinha um que era criado, a gente chamava ele de Chiquinho. Só que não era Chiquinho, na verdade, era Chiquinho, porque tratou anos, eu acho que era por isso que ele ficava indignado. Aí o que aconteceu? Os vizinhos aqui, tudo dava comida para ele, dava ovo, dava não sei o que, botava ovo de galinha. Quando veio, sumiu o ovo de galinha. Eu ficava só aqui, assim. Aí, de uma época, assim, os caras pegaram e colocaram o concreto para tapar o buraco dele ali. Aí, quando você, agora morreu o Chiquinho. Passou, acho que, sei lá, uns 3 meses o bicho sem aparecer. Quando vê, ele apareceu de novo com um outro buraco. Só que aí, quando você apareceu com um monte de filhote. Né? Então, na verdade, não era Chiquinho, era Chiquinho. E aí, os caras chamaram aqui o Nemo e tal, para recolher aqui. Aí vieram buscar, tirar eles ali de dentro. Que bicho era? Lagarto. Grande, grande, ó. Elton. Devia ter 1 metro e, ó, Sabe, Zé? 1 metro e pouquinho. Grande. Dava medo, assim. Dava medo. De passar ali, de chegar ali. Eu ia ali, largava o ovo e saía de perto. Vinha aqui para cima aqui para ficar batendo foto. Mas dava medo. Grande. Elton, fala. Vou falar rapidinho, eu morava ali no condomínio que fogo deu estresse das figueiras, não sei o que, eu morava ali antes, anos atrás. Aí, quando eu tava me mudando, cheio de coisa.
caixa, esses bagulho, e eu morava, tipo, do lado da Saquara, tipo, colada na Saquara, assim, que tinha ali do lado. Sim. Aí, antes de eu me mudar, assim, acho que ficou só uma cama no meu quarto e deu. Aí eu abro, assim, a porta do meu quarto, tem uma cabeça de rato em cima da minha cama. E o meu gato estava perto, assim. E aí eu fui olhar atrás da porta, tava outra metade do rato. Que nojo! Sério, muito nojento. Sério, muito nojento. Mas aí foi o gato. Sim, mas é porque o rato estava ali, né? O rato não tinha que estar ali. Mas é comum, assim. Aí, por exemplo, eu estava falando, bolacha cenantes é muito comum, né? Porque ainda tem uma mata bem preservada ali. Inclusive, é uma área de proteção ambiental, né? É uma APA ali. Do lado ali, a APA. Aí, ali, na verdade, assim, a própria duplicação da estrada foi feito meio que assim, ó. Eu não posso criticar, mas não tenho, né? Não tem como afirmar isso, mas foi feito de uma forma que não foi legal. Tanto é que o arroio bolacha, ele praticamente ficou assoreado. E é hoje ainda, né? Não corre mais água ali. E ali antigamente tinha chopana, se tomava banho, as pessoas não vai lá de bicicleta porque tem um monte de cobra lá. As pessoas tudo se metem, tipo, tem uma escolinha ali na estrada do Bolacha, né? Tem, tipo, acho que é uma escolinha. E atrás tem um matinho. Várias pessoas vão lá, tipo, fazer várias coisas. Mas o que eu me intriga é que eles vão tomar banho naquele arroio com os jacaré. Sim. Ô, Elton, os jacaré, tipo, cara, como é que a pessoa vai tomar banho de tem jacaré? Tipo então, assim, eles... Aqui, por exemplo, assim, ó, eu saio daqui de casa, ó, você sabe onde eu moro, aqui no Trevo, né? Eu saio daqui correndo em direção ao Termais Tergás, quando eu corria, né? Termais Tergás, beleza. Então, aí, quando eu ia contramão aqui, do lado de cá, né? E depois, quando eu voltava contramão pelo lado de lá da estrada. E aí, quando chegava lá naquela curva lá, cara, que é a área de proteção ambiental, uma área de proteção ambiental, cara, crocodilo todo dia. Jacarezinho, crocodilo não. Jacaré todo dia, batia foto. As pessoas, não acredito. Não sei o quê. Cara, aí correndo de noite, uma vez correndo de noite. Toma banho lá, tipo assim, francamente. E eu correndo com o celular na mão, porque escureceu, né? E aí, né? Já passando aqui daquela pontezinha. E aí, quando eu olhei aquela cobra, assim, aí a cobra tomou um susto de mim e é um susto dela. Né? Imagina o pulo que eu dei. Tem uma coisa que eu tenho pavor, é cobra, cara. Mas uma outra hora eu conto para vocês por quê. É um trauma aí de adolescência. Aqui, ó. E aí, comparando, né, esses dois grupos, então, os quilópodes apresentam movimentos rápidos, diplópodes lentos. Carnívoros, herbívoros. Tem um par de antenas longas, um par de antenas curtas. Produzem veneno ou peçonha, né? Não produzem veneno. Dotados de patas longas, dotados de patas curtas, né? Incapazes de enrolar-se, né? Aqui capazes de enrolar-se em espiral. Corpo mais achatado, corpo mais circular, menor número de segmentos, maior número de segmentos, tá? Aqui a comparação entre todos os grupos, então, insecto, cabeça, tórax e abdômen, né? 3 pares ou 6 patas, não me errem isso, ok? Número de antenas, 1 par. Mandíbulas, 1 par. Depois, os quilópodes, ó, são parecidos até, ó, cabeça e tronco. 1 par de segmento, né, por tronco, né, ou por 1 par de patas por segmento. No caso, os diplópodes, 2 pares, tá? Número de antenas, tá? Aqui, né, 1 par longa, aqui 1 par curtas, tá? Pode aparecer, a gente viu aqueles exemplos ali, tá? E aqui mandíbulas, 1 par. Subfilo, né, crustácea aqui, eles chamam, né, em alguns casos subfilo, mas não tem problema, para nós a gente trata como classe. Cefalotórax e também faltou aqui abdômen, tá? A gente não pode esquecer. Número de patas varia, mas de uma forma geral 5, tá? Número de antenas 2 pares e 1 par de mandíbulas. E aí, por último, né, os aracnídeos, nós temos o quê? Cefalotórax e toma cuidado. Foi até bom ter colocado isso aqui. Pena que eu não coloquei antes. Prosoma e opistoma, tá? É a mesma coisa que cefalotórax e abdômen. Tá? Então, é como se fosse... infelizmente, todos os artrópodes eles têm esses detalhezinhos desses nomezinhos, tá? Então, se apareceu, acho que até nos exercícios da apostila de vocês, tem algumas questões que aparece isso aqui, tá? O que é prosoma e o que é epistoma. Então, é como se... A prosoma é como se fosse cefalotórax, é semelhante a cefalotórax, e opistoma é como se fosse abdômen, tá? Número de patas, 4 pares ou 8. Quelíceras, 1 par. Pedipalpos, 1 par. E eles não têm mandíbula, né? Porque eles, vamos dizer assim, eles trocam, né, a mandíbula pelas quelíceras.
Beleza? Ué, Manda. ali no que tu botou no subfilo crustácea, tu disse que tava faltando o abdômen. Escreva aqui abdômen que tá Sim. faltando. Ah, sim. E outra coisa, Manda. na classe diplópoda, não tem nenhum exemplo assim do nosso cotidiano, porque pô, a gente conhece as lacraias da outra classe, dessa não tem nenhuma muito conhecida. Só essas aí. Assim, ó, nos livros eles trazem só o piolho de cobra, que não é nem comum na nossa região, entende? Não é nem comum na nossa região, mas que é o exemplo clássico assim, que a gente vai ter.